Fala, meu povo, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um bate-papo. Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro. E nós, como de costume, temos um encontro marcado aqui toda terça-feira para a gente poder bater um papo. O pessoal da Autoescola União acabou de chegar, sejam muito bem-vindos, boa noite. Daniel Moura também, boa noite. O Fábio da Autoescola Visão acabou de chegar também, boa noite, sejam muito bem-vindos. Prazer receber vocês aqui para esse bate-papo de hoje, que com certeza será maravilhoso. Enquanto o Instagram entrega aí para o pessoal a notificação, eu vou aproveitar aqui para poder encaminhar aqui para algumas pessoas que vai fazer sentido entrar e assistir com a gente. O pessoal da Autoescola Líder acabou de chegar. Fala, boa noite, seu Pedro, tudo bem? O Eliezer também acabou de entrar aqui. Eliésio acabou de entrar. Alexandre também acabou de entrar. Boa noite, sejam bem-vindos. O pessoal da Autoescola Teixeira Soares também, boa noite, sejam bem-vindos. Galera, à medida que vocês forem entrando, se vocês puderem, clica no aviãozinho do lado, na setinha, compartilha com todo mundo, porque o nosso assunto de hoje vai ser maravilhoso. Nós vamos falar sobre como implantar uma cultura de performance aí na sua autoescola, e você vai ver que vai fazer muito sentido para você o conteúdo que nós preparamos para vocês hoje, tá? Se tiver um pouco de ruído, eu peço perdão para vocês, eu estou em viagem, então eu estou em um hotel, e aí eu encontrei um cantinho aqui reservado para poder fazer, porque eu não queria fazer do quarto, que acaba sendo chato, às vezes a pessoa vê lá no fundo alguma coisa que está num quarto, não é legal, né? E aí por isso que eu estou aqui tem uma parte aqui no saguão do hotel, que eu estou num cantinho aqui, que eu pedi um cantinho aqui para poder não deixar de cumprir com o meu dever com vocês aqui em relação à nossa live de hoje, tá? Para você que está chegando aí, que é dono de autoescola, envia o aviãozinho ali, pega o link, manda para a sua equipe e pede a sua equipe para entrar e assistir, porque vai fazer muito sentido para você que é gestor de autoescola, para você que é dono, mas vai fazer muito sentido também para a sua equipe, tá? Então chama todo mundo aí para poder entrar, tá bom? O pessoal do Autotrânsito acabou de chegar aqui, a Solange, a Célia, boa noite, sejam bem-vindas, que bom ter vocês aqui com a gente. Bom, gente, eu mandei aqui para todo mundo que eu tinha que mandar e vamos começar então. Se você quiser pegar caneta e papel para você anotar, pega a caneta e papel e anota, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês que nós vamos falar hoje, tá? Só terminar aqui. Pronto. Bom, pessoal, vamos lá. Como eu falei para vocês, Ô Solange, muito obrigado, viu? O Rodrigo acabou de chegar aqui. Obrigado, Solange, pelo carinho e pelo apoio, tá? E por nos prestigiar sempre, de verdade. O Júnior também aqui da Brasiliense acabou de entrar. Júnior, seja bem-vindo, obrigado. Galera, então vamos lá. Como vocês já sabem, se vocês me veem olhando para cá, é porque eu estou acompanhando o conteúdo aqui. E aí, se você não está lá no grupo VIP, corre lá para o grupo VIP, porque ao finalizar a live eu vou encaminhar para lá todo o conteúdo em PDF para você, que inclusive você pode imprimir e compartilhar com a sua equipe aí, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido. Então, repetindo, o nosso tema de hoje é como implantar uma cultura de performance aí na sua autoescola. Gente, talvez esse seja o tema mais importante que eu já falei para vocês aqui, tá? De verdade, e eu acredito que seja. E eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês, se vocês estiverem com a mente aberta, e vocês vão ver o tanto que faz sentido. E o mais importante, o quanto é simples e fácil de fazer. Quem me acompanha sabe que eu adoto uma linguagem muito simples, eu gosto muito de usar metáforas, piadas, brincadeiras, porque eu acredito que é possível aprender divertindo ao mesmo tempo, e acredite, eu me divirto muito desse lado aqui. Mas o mais importante é que eu tenho uma crença de que se não é simples, não é aplicável, se não é aplicável, não gera resultado. Então eu vou trazer um conteúdo muito rico, mas também muito simples, que você consegue colocar em prática aí na sua autoescola, tá?
Fala, Graziele, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então vamos lá, gente, começando. E eu sempre gosto de começar com algumas frases de reflexão. E hoje eu trouxe 3 frases aqui que eu acho que vai fazer muito sentido para você. E a primeira frase diz o seguinte: a cultura de performance transforma metas em resultados e potencial em sucesso. Então, olha só, se você tem uma cultura de performance, logo as metas que vocês têm estabelecidas, elas vão deixar de ser metas e vão transformar em resultados, que é o que você precisa aí para a sua autoescola. Segundo aspecto dessa frase, que ela diz que a cultura de performance transforma potencial em sucesso. Às vezes você tem aí na sua equipe uma atendente que é um potencial como vendedora, um potencial em criar conexão com o cliente, um potencial em entregar resultado, sabe, aquela pessoa ávida por entregar resultado, mas que talvez você não está usando todo o potencial dela e não está conseguindo converter esse potencial em sucesso porque você não tem uma cultura de performance. Lembra quando você idealizou a sua autoescola, que era um embriãozinho, pequenininha? Pois é um potencial, porque eu digo que todo negócio que se abre é como se fosse uma semente de mangueira, por exemplo. É uma mangueira em potencial. Então, quando você abriu o seu negócio, era um potencial. Se você não tem uma cultura de performance, você não consegue transformar esse potencial que é o seu negócio em algo de sucesso. E aí, então, por isso que é importante implementar uma cultura de performance aí. Segundo, a segunda frase diz o seguinte, onde há cultura de performance, o compromisso com a excelência é inegociável. Gente, quando você implementa uma cultura de performance, o compromisso com a excelência é inegociável. Por exemplo, eu não sei se, acho que tem o Daniel que trabalha aqui comigo. Daniel, se você puder comentar aí, comenta. Quem trabalha comigo sabe que eu sou o cara mais flexível, mais acessível que provavelmente você pode trabalhar como profissional. Mas por outro lado, eu não aceito pessoas que não querem performar na minha equipe. Tem alguns clientes aqui que são clientes novos. Se tiver alguém, comenta aqui. Quem é cliente novo nosso, ele sabe que a minha equipe é muito rápida. As coisas acontecem muito rápido. A resposta aos nossos clientes é muito rápida. A execução do serviço é muito rápida. A entrega do serviço é muito rápido. Eu tenho até o Daniel, que é o Daniel Dantas, que é o gestor de tráfego, um dos nossos gestores de tráfego. Ele fala: Matias, eu já trabalhei com várias agências, mas eu nunca vi uma agência que consegue startar um negócio, dar um start num projeto em 1 dia, 2 dias. Nunca tinha visto isso. Mas por quê? Porque a equipe que trabalha comigo, eles sabem e entendem que a excelência aqui é inegociável. A gente não aceita menos do que o mínimo. Então, quando você tem uma cultura de performance na sua autoescola, as pessoas entendem que a excelência é inegociável, que você não aceita menos do que o mínimo. Aí eu pergunto para você, você tem aceitado menos do que o mínimo aí na sua autoescola? Você aceita a sua equipe ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias sem vender e está tudo bem? Como tem autoescolas que fecharam com a gente, por exemplo, no dia 9 agora de setembro, e no dia 9 não tinha realizado uma única matrícula. 9 dias do mês corrido sem realizar uma única matrícula. Pensa nisso. A terceira e última frase do dia hoje é: quando a performance é parte da cultura, o crescimento se torna inevitável. Gente, quando a performance é parte da cultura, crescer é uma consequência. Então, se o seu negócio não está crescendo, se ele está decrescendo, é sinônimo de que você não tem uma cultura de performance. E por que as autoescolas perderam 70%, 80%, algumas 90% das vendas nos últimos 5 anos? Porque não tem uma cultura de performance. Eu já compartilhei isso com vocês, vou repetir porque faz muito sentido aqui. Eu estava numa reunião, não vou falar que reunião que é, nem quem são as pessoas para não expor, mas talvez a pessoa esteja me ouvindo, ela vai saber que é ela e está tudo bem. E aí eu peguei e falei, que um dos nossos trabalhos aqui, da nossa assessoria, é estruturar todo o departamento comercial, criar metas, indicadores e tudo mais, começar a acompanhar essas metas e indicadores para garantir que a equipe entrega resultado. E a pessoa virou para mim e disse assim: Matias, não quero isso na minha autoescola não.
Porque eu não quero que a minha autoescola pareça uma empresa. Minha autoescola tem um clima tão bom, familiar. É sério. Então fecha a empresa e leva as pessoas para dentro da sua casa. Você quer um clima familiar? Simples assim. Ou então, quando chegar no dia do pagamento que você não tiver o salário para pagar a pessoa, fala, olha, como vocês não venderam, porque aqui tem um clima familiar, a gente não tem meta, não tem indicador, não tem cobrança, vocês não venderam, não tem resultado, não tem dinheiro para pagar vocês, tudo bem? Aceita um abraço do clima familiar, em troca do salário? Eu duvido que alguém vai aceitar. Então toma muito cuidado, porque, por exemplo, pode perguntar aqui minha equipe, eu sou um cara, tanto é que o grupo da minha empresa chama Família Soy, porque eu acredito numa cultura onde as pessoas possam conversar, uma cultura flexível, onde as pessoas possam expressar as suas opiniões, as suas ideias, as suas insatisfações, inclusive, que pode ser um clima legal, que não precisa ser um negócio de tirania que parece que está no exército, e aqui é bem assim mesmo. Mas a minha equipe sabe que apesar do clima maravilhoso, muito bom, eu não aceito gente que não quer trabalhar e que não quer produzir, porque meu negócio é um negócio que visa lucro. Simples assim. Eu tenho responsabilidades fiscais, eu tenho responsabilidades financeiras e eu vou honrar tudo isso. Eu tenho responsabilidade com os meus clientes, entende? Então você tem que começar a pensar o que você quer para o seu negócio e a cultura de performance vai te ajudar com isso. Avançando um pouco mais, então qual vai ser, né, o motivo do nosso bate-papo de hoje? O motivo do nosso bate-papo de hoje é apresentar para vocês alguns conceitos e práticas para você poder implementar uma cultura de performance aí na sua autoescola. E o mais importante, gente, é que nós não vamos ficar na teoria. Quem acompanha aqui comigo sabe que eu não sou um cara que só fica na teoria. A gente vai falar de que você pode fazer na prática para de fato implantar uma cultura de performance aí. E qual que é o cenário atual hoje de muitas autoescolas? Gente, quando eu digo muita, eu não estou dizendo que são todas, estou dizendo que a maioria é assim, tá? Então se na sua autoescola não é assim, tudo bem, não sinta ofendido. Mas a maioria é assim, ok? É o cenário atual. O cenário atual é, muitas autoescolas têm baixa performance, primeiro, por falta de metas claras, por falta de comunicação eficaz e por falta de responsabilidade. O que significa isso? O cenário atual é que muitas autoescolas não têm metas claras, indicadores para poder inclusive acompanhar esses indicadores. Não tem. O cenário atual é que as autoescolas não têm uma comunicação eficaz, um feedback para as pessoas. Primeiro, compartilhando para essas pessoas claramente o que se espera delas e como elas vão entregar isso. Não só falar o que espera, mas mostrar como fazer. E aí não tem um feedback de se a pessoa está no caminho certo, se está acertando, se não está acertando, se precisa melhorar. Não tem essa cultura de feedback e não tem a cultura de responsabilidade. O que significa isso? Cultura de responsabilidade é eu sei que eu sou responsável pelo meu resultado e que se eu não entregar esse resultado, eu terei uma consequência justa por isso. Eu sei que eu sou responsável pelo meu resultado e se eu entregar esse resultado, eu também terei uma consequência justa por isso. Simples, ninguém planta abóbora e colhe melão, assim como ninguém planta melão e colhe abóbora. Simples. Então, automaticamente vou ter uma consequência do meu comportamento. Se a minha mentalidade é uma mentalidade voltada para alta performance, eu vou entregar aquilo que se espera e aí eu vou receber talvez bonificação, um comissionamento, uma promoção, sei lá, alguma coisa. Eu vou ser reconhecido por isso. Quando eu não entrego, tá tudo bem? Quando eu entrego, eu recebo. Quando eu não entrego, tá tudo bem? Meu amigo, aliás, eu até pedi desculpa para vocês por eu estar tomando água assim no bico aqui, porque eu desci correndo ali, não peguei um copo, peguei água correndo com a mulher lá, então peço desculpas para você, vai no bico mesmo. Eu fui criado com os pais à moda antiga. Então, para vocês terem noção, a nossa família toda, nós somos 4 irmãos, ninguém bebe álcool, ninguém fuma, ninguém usa droga e ninguém toma café. Ninguém. Porque nós fomos criados na roça e a minha mãe dizia desde pequeno que, olha, aqui em casa ninguém toma álcool, nós não tomamos, eu e seu pai não tomamos, vocês também não tomarão. Até os 18 anos. Após os 18 anos, vocês fazem a vida de vocês o que vocês quiserem, mas até os 18 anos, vocês estarão sob meu cuidado, eu que mando essa porra. Pronto. Ninguém vai tomar café, porque café é um negócio que vicia. Eu conheço um monte de amiga minha viciada em café, que fica com dor de cabeça quando não toma café, e vocês não tomarão café.
Vocês vão tomar chá, suco, leite, mas café não. Simples. Então, meus pais eram exemplos pra gente. Eles não bebiam, eles não fumavam, nada dessas coisas. Não tomavam café. Quando chegava visita que queria café, eles faziam café, mas ninguém da nossa família tomava. Visita ia embora e jogava o café fora. De verdade. Então, o que aconteceu, gente? Eu cresci, eu não tomo café, eu não fumo, eu não tomo álcool. Nada disso. Nada. Então, eu nunca fiquei bêbado, nunca tomei cerveja, nunca tomei vodka, uísque, essas coisas, nunca. Gente, eu tenho 46 anos. Quem me vê de perto acha que eu tenho 32. Quando eu vejo meus amigos que têm 46 anos, eles têm cara de 50 e lá vai cacetada. Porque os cabas bebem pra cacete, fuma pra cacete, é tudo acabado. Eu não tô dizendo que eu sou lindo, tá, gente? Mas tô dizendo pra vocês que eu tenho uma vida bem legal e uma saúde muito legal, porque eu não tomo nada alcoólico, nunca tomei. O que eu quero dizer pra vocês com isso? A minha mãe, ela tinha regras claras. O meu pai tinha regras claras. Eu fui furar minha orelha com 22 anos de idade, depois que eu tinha saído de casa, estava morando fora de casa há 4 anos, é que eu fui furar minha orelha, porque se eu tivesse furado a orelha enquanto eu estava em casa, eu apanhava. Eu fui fazer minha primeira tatuagem aos 40 anos de idade. Por quê? Porque minha mãe e meu pai não permitia. Aos 40 anos de idade, depois de ter um negócio faturando 10 milhões por ano, é que eu pude fazer uma tatuagem, porque meus pais não permitiam. Porque tinha uma cultura muito clara lá dentro, do que era permitido e que não era. E aí eu te pergunto, a sua empresa é claro para as pessoas que estão com você? Ela sabe exatamente quais são os princípios, valores que são aceitos aí e os que não são aceitos? Se você não tiver isso, acredite, você não consegue montar uma cultura de performance. Porque tem que estar claro para as pessoas, e lembre-se, né? Eu digo cultura é aquilo que as pessoas fazem na sua ausência e não você que fazem na sua presença. Se na sua presença todo mundo é bonitinho, educado, mas na sua ausência é tudo capeta, o cão, você não tem cultura aí, porque a cultura é aquilo que eles fazem quando você não está lá acompanhando, tá? Então, gente, você tem que ter sim consequências pela responsabilidade. Se você não tiver isso, tá ferrado. Até a Solange comentou, né? Este senso de responsabilidade é importantíssimo. E sabe como eu sei que a maioria das autoescolas não tem senso de responsabilidade? É quando eu pergunto pro dono, por exemplo, quantas vendas você fez hoje? Não sei. Eu vou ter que perguntar para minha secretária. Essa responsabilidade é sua, não é da sua secretária. É quando eu pergunto, por exemplo, quantos atendimentos sua secretária fez hoje? Não sei. Eu vou ter que vir com ela. É quando eu pergunto, por exemplo, sei lá, qual a última vez que a sua secretária bateu meta? Ah, não sei, porque não tem meta estabelecida. Ou então, quando eu pergunto, tá, beleza, hoje é dia 20, a sua equipe não vendeu nada. Não vendeu nada. O que aconteceu com elas? Nada. O que você falou para elas? Nada. O que elas falaram para você? Nada. Tá, então a sua equipe está há 20 dias sem vender nada, entrando 8 horas da manhã, saindo às 18 e indo embora para casa como se nada tivesse acontecido. Ah, se eu chego da minha casa bêbado uma vez na vida, eu tinha apanhado igual um cachorro. Então, meu amigo, se a sua equipe está 2 dias, 3 dias, 4 dias sem bater meta e não se sentiu incomodada e não sentou com você e falou, estão preocupadas porque não está tendo cliente para vender, elas não manifestaram nada disso, preocupação, insatisfação, você não tem uma cultura de performance. A sua equipe está 20 dias sem vender, você não sentou com eles para dar um feed crawl para entender o que está acontecendo, você não tem uma cultura de performance. Simples assim, entende? E aí, exatamente, a Solange até comentou, Latias, ainda íamos para a escola a pé, no sítio 15 km sol e chuva. Gente, se eu contar para vocês a minha história de como eu fiz o ensino médio, vocês não acreditam não. Porque eu andava 6 km a pé, saía de casa por volta das 15 horas, andava a pé 6 km, para poder pegar uma caminhoneta que passava, subia na carroceria da caminhoneta que era tampada com lona preta. Aí andava 40 km, ia para a escola, estudava, saía 10h15 da noite, voltava, chegava lá por volta das 11h30, meia-noite. O cara simplesmente parava lá, podia estar chovendo, podia estar fazendo sol. Eu tinha que descer da caminhonete com as minhas irmãs e ir de pé 6 km à noite. Por 3 vezes eu e minhas irmãs dormimos fora de casa, debaixo de uma árvore, porque choveu tanto que o córrego alagou, a gente não tinha como atravessar.
Aí minha mãe chorando do outro lado, gritando, desesperada. E nós três chorando, gritando do outro lado, desesperado, não tinha como atravessar. Foi assim que eu estudei, tá? Aí imagina você que eu fiz quinta, aí para meu azar eu repeti a quinta. Eu fiz quinta de novo. Aí sexta, sétima e oitava, 5 anos nesse inferno. Foi assim que eu fiz meu ensino fundamental e ensino médio. Entendeu a ideia? Foi assim que eu estudei. O ensino fundamental era pior, tá, gente? Que era 8 quilômetros. Eu comecei a estudar com 8 anos de idade. Porque era tão longe do colégio que não tinha condições de começar a estudar como as criancinhas de hoje que começam a estudar com 1 ano, 2 anos. Eu comecei a estudar com 8 anos porque eu tinha que andar 8 quilômetros. Como é que você manda uma criancinha de 4 anos andar 8 quilômetros? Não tinha condição. Chama-se responsabilidade. E eu ia, sem chorar. Fazia porque eu sabia que era importante para mim. E eu queria pagar o preço. E quando eu não podia ir na aula, eu ficava mal, minhas irmãs ficavam mal, a gente chorava, porque pra gente era importante. Entende? E foi assim que eu fui criado. E aí, avançando um pouco mais, qual que é a importância da cultura de performance, gente? Primeiro, a cultura de performance vai ajudar você a melhorar essa falta de metas claras, falta de comunicação eficaz e falta de responsabilidade. E mais importante do que responsabilidade, gente, é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é quando eu entendo que eu sou responsável pelo meu resultado e eu entendo que eu vou dar o meu melhor para poder, me comprometo a dar o meu melhor para poder entregar esse resultado. E que quando isso não acontece, ou quando eu não tenho as condições ideais, eu brigo, eu discuto, porque eu quero as condições ideais para eu poder conseguir entregar resultado. Entendeu a ideia? Aí tem autoescolas que a gente tem contrato com a gente, que a gente quer implantar uma cultura de metas, indicadores. As vendedoras, a gente fala, nossa, que maravilha, porque agora vai atrair clientes para a gente, então a gente vai ter cliente para vender, a gente vai ter como acompanhar esse cliente, nós não vamos mais perder venda. Ao invés de ficar feliz, sabe o que elas falam? Ah, não, mais trabalho para nós. Ai, que negócio chato. Aí você vê que essa pessoa não tem dentro dela uma cultura de performance. A gente percebe que essa pessoa não tem o senso de autorresponsabilidade. Porque ela deveria ser um fomentador de ir atrás do dono da autoescola e falar, escuta, existe um monte de agências, assessoria de marketing, existe um monte de negócio de tráfego pago que capta cliente. Você não podia comprar um negócio desse pra gente, implantar um negócio desse aqui pra nós, porque a gente precisa vender. Ela deveria ser uma fomentadora se ela tivesse esse senso de autorresponsabilidade. Entendeu a ideia? E aí, gente, outra coisa, é importante a cultura de alta performance porque vai ajudar você a alinhar com todos os colaboradores, vamos dizer assim, colocar eles todos em torno de uma meta muito clara, e isso vai ajudar essas pessoas a aumentar a produtividade. Por outro lado, isso ajuda a aumentar a satisfação das pessoas e, claro, gente, resultados financeiros. Acredite, tá? Quando você não implanta uma cultura de performance na sua autoescola, você vai ter uma alta rotatividade, as pessoas não ficam. Gente boa não fica em empresa que não tem cultura de performance. Se as pessoas aí na sua autoescola estão com você e você não tem uma cultura de performance, desculpa dizer para você, mas é porque são ruins. Gente boa não fica. Gente boa vai embora, pede conta, vai atrás, caçar uma outra empresa que tenha a oportunidade dela crescer, dela poder se sentir útil, expressar todo o potencial dela. Simples assim. Gente ruim é que fica. Porque gente boa não fica em lugar que não tem performance. Acredite, não fica. Então se você está caindo com atendente tem 20 anos, 15 anos, 10 anos, cuidado. Porque talvez ela esteja aí porque não tem uma cultura de performance. Ou talvez seja o contrário, né? Talvez tenha e aí ela está aí porque tem a cultura de performance. Mas acredite, gente boa não fica. Então se você está aí com um monte de gente ruim, está 10 anos com você, é porque você não tem uma cultura de performance, o cara fica acomodado, não tem cobrança, tá ruim, mas tá bom. Eu ganho pouco, mas tá bom. Entendeu? Porque ninguém me enche o saco. Eu chego a hora que eu quero, eu vendo quando dá. Aí, beleza. Não tem cobrança. Já viu? Você deve ter visto, por exemplo, tem alunos que não se adaptam em colégios de alto padrão, que tem cobrança. Por quê? Porque o cara estava acostumado a pular um muro, ficava fumando maconha o dia inteiro, não estudava. Aí chegou na autoescola, tem um professor duro, linha dura, que ou estuda ou então não passa. O cara não quer ficar lá. Não quer. Entendeu? E aí, ó, o Matheus até comentou, né? Funcionário hoje em dia só está preocupado em bater o ponto na entrada e na saída. Sim, lamentavelmente é uma realidade de muitos. Mas lembre-se, a culpa não é do funcionário. A culpa é do dono da empresa, do gestor, que não estabeleceu uma cultura de performance, não deixou claro para ele
quais eram as regras do jogo. Aí o cara não entende isso. Você aceitaria, por exemplo, uma visita chegar na sua casa e começar a pegar as suas coisas, mexer nas suas coisas, entrar no seu quarto, mexer nas coisas, subir na sua cama, ficar em pé em cima do sofá? Não, porque você tem regras claras. Então, a culpa, a responsabilidade de você ter funcionários que não entregam e que não se comprometem, e que não se preocupam, não é a culpa deles. É sua como gestor que não trabalha. A Bíblia tem um texto que eu gosto muito que diz o seguinte: por não se executar prontamente a sentença, é que o homem continua a pecar. Porque se o cara roubasse pela primeira vez, alguém cortasse a mão dele, duvido que ele roubasse a segunda vez. Se um político desse aí, fosse desonesto, corrupto, ele nós pegasse nos meus dedos, barrasse num tronco e ligasse um fogo nele, igualzinho fizemos na época da Inquisição das Bruxas, e queimasse uns 20 políticos vivos, eu duvido se o próximo que entrasse lá fosse nos roubar. Mas como não tem nenhuma consequência, as pessoas continuam roubando. Da mesma forma na sua empresa. Por não ter nenhuma consequência, é que as pessoas continuam a pecar. Elas não vendem, não tem consequência. Elas não se esforçam, não tem consequência. Não bate meta, não tem consequência. Vende mais ou menos, atende mal o cliente. Gente, se eu pudesse pegar todos os prints de atendimento de clientes que a gente faz uma tentativa de atendimento, o Matheus aqui sabe disso. O Matheus vai lá, às vezes chama vai lá no Instagram da autoescola e chama lá para poder ver, ou então chama no WhatsApp. Ave Maria, gente. Eu fico louco. E o pior de tudo é que alguns casos são os próprios donos, tá? Não é só a equipe, é o dono. Que você fala, bom dia, quanto tá a habilitação para moto? O cara diz, bom dia, 3.500. Juro por Deus. Qual que é a consequência de quando você pega um atendimento de uma atendente sua, que quando o cara mandou bom dia, a pessoa nem o nome dela, nem se deu o trabalho de perguntar o nome do cliente, se deu o trabalho de se apresentar para o cliente, só falou bom dia e mandou o valor. Não tem nenhuma consequência. E a sua equipe está fazendo isso anos. Você está entendendo porque a venda da sua escola está caindo dia após dia? Sim, porque não tem uma cultura de performance. E aí, gente, qual que é o cuidado que você tem que ter com os seus sonhos? Eu falo muito disso. Porque cultura de performance, ela nasce aqui. Normalmente, quem é ambicioso, ganancioso, como você quiser chamar, quem sonha alto, normalmente são pessoas que têm facilidade para implantar uma cultura de performance. Porque quem é ganancioso não aceita pouca coisa. Quem é ambicioso não aceita, migalhas. Quem sonha alto não permite coisas pequenas. Então toma cuidado com o que você sonha. Sabe por quê, gente? Quem sonha pequeno estabelece desafios pequenos. Então, muitos donos de autoescolas, talvez seja o seu caso, sonha pequeno. E aí, por sonhar pequeno, você estabelece desafios pequenos. Gente, acredite, de verdade. Deixa eu só responder isso aqui antes de eu falar. A Eliane perguntou o seguinte: e quais seriam as consequências quando as metas não forem batidas? Primeira coisa, Eliane, quando você contrata alguém que tenha perfil para fazer aquilo que você quer. Eu não vou contratar um faxineiro para pintar, porque não é pintor. E muitas autoescolas contratam faxineiro e querem que pinta. Entende o que eu estou querendo dizer? Às vezes contrata uma atendente, uma secretária e quer que ela venda. Então, automaticamente, não vai vender, porque não tem perfil. Então não é porque a pessoa não presta, é porque a pessoa certa no lugar errado. Se você me contratar, por exemplo, para cuidar do seu administrativo financeiro, você vai falir. Porque eu sou uma negação, não gosto, não tem fácil. Mas se você me contratar para relacionamento com o cliente, para vendas, aí você vai bombar, porque o meu perfil é para isso. Então a primeira coisa, Eliane, contratar as pessoas certas para o lugar certo. Segunda coisa é deixar claro para essas pessoas por que você está contratando elas. Eu estou contratando você porque minha autoescola hoje vende 20 matrículas. Então, eu não preciso de você para vender 20, porque minha autoescola já vende 20 matrículas. Mas a minha meta é vender 40. Então, eu estou contratando você para vender 20 matrículas a mais do que eu tenho. Para isso, eu estou contratando a SOI, que é uma assessoria de marketing e vendas, que vai trazer lead qualificado para você e vai dar treinamento para você e suporte. Estou te dando todo o suporte. Você vai ter lead para vender e eu preciso que você me entregue 20 matrículas a mais. Se eu te der todo o suporte, os leads para você vender e treinamento, você me entrega? Entrega. Então traga a pessoa.
sabendo disso. Pessoa não entregou, meu fulano, vem aqui. Eu te contratei para entregar quantas matrículas? 20. Você me entregou quantas? 5. O que aconteceu que você não me conseguiu me entregar as 20? Qual foi a dificuldade? Qual que é o principal desafio? Onde é que você está errando? O que você precisa de ajuda? Onde é que eu, como sua gestora, posso te ajudar? Eu vou entender, vou acompanhar, se for o caso, vou sentar do lado dele, vou ver como ele atende, vou dar treinamento, vou orientar, desenvolver esse cara. O cara está evoluindo, legal. O cara não está evoluindo, significa que o cara não tem autorresponsabilidade, não tem compromisso. Não quero esse cara. Então, olha só, fulano, eu já sentei com você 2 vezes e, lamentavelmente, a coisa não está evoluindo. Então, vou te dar um prazo de 30 dias para você conseguir me entregar essa meta. Se em 30 dias você não me entregar, eu vou encerrar a minha parceria com você, porque na minha empresa a gente não admite pessoas que não entregam o mínimo necessário, aquilo que foi acordado. Alguma vez eu deixei de pagar seu salário? Não. Eu te paguei parte dele? Não, eu paguei integralmente, não foi? Foi. Você combinou de me entregar 20 matrículas, você não me entregou, então você está me devendo, eu não estou te devendo. 30 dias, fechado? Fechado. O que eu posso fazer durante esses 30 dias para te ajudar? Isso. Se eu me comprometer em te ajudar, você se compromete em entregar? Comprometo. Eu vou acompanhar esse cara. Deu 30 dias, entregou, lindo, maravilhoso, parabéns, Jesus te ama, eu também, vamos embora. Não entregou, qual foi a nossa coisa? Se não entregar, você estava demitido. Está aqui, assina, obrigado, beijo, Jesus te ama. Próximo. É assim. Entendeu? Simples. Aí o Bernardo falou, Matias, como manter essa cultura? Bernardo, essa pergunta é extremamente importante, tá? Eu vou responder para você mais na frente, porque quando eu for falar de como implantar, aí eu vou falar para você como implantar e manter. Essa pergunta é maravilhosa, de verdade. Ok? Então, gente, vamos lá. Lembre-se, quem sonha pequeno estabelece desafios pequenos. Aqui nós temos autoescolas, que a gente já aumentou as vendas de algumas autoescolas aqui em mais de 1000% em 30 dias. Você acredita que eu não posso falar disso? Estou falando para vocês aqui. Você acredita que eu não posso fazer um marketing, por exemplo, falando assim, ó, aumente as suas vendas em 1000%, aumente as vendas da sua autoescola em 1000%, não posso. Eu tenho que falar assim, ó, vendas 40% a mais, 60%, 30 matrículas a mais. Sabe por quê? Porque a mentalidade do dono de autoescola é tão pobre, tão voltada para escassez e para pequenez, que eu não posso falar para o cara que eu vou aumentar as vendas dele em 1000%, que se eu falar um negócio dele, falar assim, é um charlatão mentiroso. Tem autoescolas aqui, como vocês viram, por exemplo, na live passada que eu trouxe a Ângela, que ela aumentou as vendas dela em 652% em 15 dias. Eu trouxe a Ângela aqui para falar, porque se eu falar um negócio desse, o povo acha que eu sou louco. Por quê, gente? Porque o cara sonha tão pequeno, aí ele estabelece desafio pequeno. Então, tem dono de autoescola que já chegou para mim aqui, juro por Deus, talvez até ele esteja aqui. Eu falei, quanto você está vendendo? Matias, estou vendendo 7 matrículas. Eu pensei, nossa, o cara está numa cidade, só tem um concorrente e está vendendo 7 matrículas. Eu falei, nossa Deus, o primeiro mês vamos bater 40 matrículas fácil. Aí eu falei, beleza, vamos falar de 3 metas. A meta atual, que você tem 7, eu quero que você me fale a sua meta ok, que é aquela meta que você ficaria feliz. E eu quero que você me fale da meta ideal, que é a meta, se eu ajudar você a alcançar, você vai falar para mim, Matias, contratar você foi a melhor coisa da minha vida. Sabe o que ela respondeu para mim? 12. Aí eu dei aquela aprumada, falei, 12 matrículas? É. Eu falei, mas peraí, cara, você está vendendo 7, e você está falando que a sua meta ideal são 12? É. Eu falei, não, cara, você está maluco, vamos colocar 20 nesse negócio logo no primeiro mês. Não, Matias, se eu bater 12 matrículas, tá ótimo. Se eu bater 30 matrículas, não sei nem o que eu vou fazer. Eu falei, não sabe não, manda o dinheiro pra minha conta que eu sei. Puta que pariu, velho. Como que um dono de um negócio fala um trem desse? Esse cara não serve nem para abrir sabe, uma sei lá, o que eu vou falar, gente, pelo amor de Deus? Uma instituição de caridade, não sei. Porque até as clínicas de recuperação de viciado tem uma meta, ganha dinheiro para fazer isso. Até as clínicas que tem um cunho, meu Deus do céu. Gente, eu juro para vocês que eu fico desesperado ao ouvir um negócio desse. Então, se uma pessoa dessa já vai estabelecer desafio para a equipe, se ela está vendendo 7 e ela acha que 12 está bom, ela contrata uma pessoa e vai colocar uma meta de quanto para essa pessoa? 8? 5? 2? Então, cuidado com os seus sonhos, tá? Lembre-se, gente, metas e desafios puxam a empresa. Segundo, metas e desafios puxam o aprendizado.
Se eu estabelecer meta e desafio para minha empresa, vai puxar o aprendizado, porque logo eu vou entender que eu não tenho uma boa gestão de números, então eu vou ter que aprender a gerir números. A minha equipe vai entender que, nossa, eu não estou conseguindo criar conexão com o cliente, não estou conseguindo converter venda. E como eu tenho que bater meta, eu vou ter que correr para poder aprender. Então, metas e desafios puxam o aprendizado. Entende? O Daniel, você está por aqui? Fala comigo aqui se você tiver, o Daniel, que é o SDR. Enquanto o Daniel fala, deixa eu contar uma coisa para vocês. Gente, deixa eu mostrar essa água aqui para vocês. Eu já fiz um vídeo falando dela. Essa água aqui custa R$ 9,90. Eu não estou falando isso porque eu me acho gostoso por pagar, não. Eu só estou pagando ela porque eu tinha que vir para lá e não dava para eu sair lá fora para comprar uma mais barata. Mas estou sendo honesto, R$ 9,90 essa água aqui. Eu já fiz um vídeo falando sobre ela da outra vez que eu me hospedei aqui. E aí eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Gente, aqui do lado, atravessando a rua, tem um posto de gasolina que é uma água do mesmo tamanho. Mineral, custa R$ 3,50. Essa aqui, porque estou dentro de um hotel e também por causa da embalagem, tá vendo que é tipo uma pack, né? Olha isso. Custa R$ 9,90. E aí eu fico vendo dono de autoescola se matando, brigando por causa de preço. Cara, o cliente não está preocupado se o seu produto é barato ou caro. É claro que tem aqueles pobres lá que só quer o preço, tá tudo bem, deixa ele para o seu concorrente. Aprenda a agregar valor ao seu negócio. Hoje eu tive uma reunião com uma cliente da Bahia e aí ela estava falando para mim o seguinte: Matias, há um ano atrás, o aluno vinha aqui, pagava 3.200 numa matrícula e ele ia embora de mão banando. Obrigado, matrícula feita, ia embora de mão banando. Eu falei, cara, eu recebi 3.200 do cara e deixo o cara embora assim de mão banando. Chega a ser esquisito. O cara não leva nada. Falei, então o que eu vou fazer? Eu vou criar um kit. Ela criou um kit que vinha uma cadernetinha para ele de anotação, caneta, uma bolsa para ele poder colocar tudo isso, o manual lá, aqueles simulados com mais de 500 perguntas, respostas, aquela coisa toda. Criou todo um negocinho e fez para ele. Gente, ela triplicou quase as vendas dela naquele mês. O concorrente dela viu e lançou uma promoção de R$200 de desconto. Porque estava vendendo muito e estava vendendo pouco. Em vez do desgraçado criar algo para agregar valor, para ele também vender mais caro, ele baixou o preço. Ave Maria, eu fico louco. Então, gente, uma aguinha mineral pode custar R$ 9,90. Ou você pode vender ela por R$ 1,50 lá na conveniência do posto. Entendeu? Eu não estou falando sobre água, tá? Estou falando sobre a sua autoescola. Mas voltando para cá. Gente, se não houver cobrança, incentivo e acompanhamento, não há performance. Não há. Sem cobrança, incentivo e acompanhamento, não há performance. Então, se você não quer incentivar a sua equipe, pagar bônus, pagar comissionamento, premiar, não tem performance. Se você não quer acompanhar, mas dizer marmanjão, pai de família, mãe de família, eu vou ter que ficar cobrando. Se você não quer fazer isso, meu amigo, não tem performance. Entende? Se você não quer cobrar, mas cobrança não é para mim, eu não gosto de cobrar, não vai ter performance na sua autoescola. Não vai ter performance. Se o seu aluno, se o seu filho for para uma autoescola que não tem uma escola que não tem cobrança, ele vai sempre tirar nota mal nas provas. Se você como pai não cobrar, ele sempre vai tirar nota ruim nas provas. Dos 100 alunos numa sala, talvez 3 performance sem professor cobrar e sem pai cobrar. 90% não vai performar. Então acredite, empresas que não têm incentivo, cobrança e acompanhamento não performam. Então se a sua escola não tiver isso, não vai performar. Próximo item é: sem metas não há planejamento. Gente, se eu não tenho uma meta para amanhã, tipo assim, amanhã eu não tenho nada para fazer, eu não tenho que planejar. Eu vou deitar a hora que me der vontade hoje, posso dormir meia-noite, 4 horas da madrugada, porque eu não preciso me preocupar com isso. E eu não preciso me preocupar em planejar com o horário de levantar amanhã, não preciso me planejar onde eu vou tomar café da manhã, o que eu vou tomar de café da manhã, nem que roupa eu vou usar, nem preciso passar roupa. É só eu deitar a hora que eu quiser e deixar o pau quebrar. Sem meta não há planejamento. Então se você não tem meta na sua autoescola, então automaticamente sua equipe fica solta. E você, como dono da autoescola, fica solto. Então o que faz você planejar é meta. Se tem meta clara, amanhã você tem que me entregar 2 matrículas. Então você já pensa, amanhã quando eu chegar lá eu tenho que fazer 20 ligações, eu tenho que mandar 10 propostas para eu poder conseguir fechar 2 matrículas. Simples. Se você não tem isso, as pessoas não performam. E aí depois, gente, lembre-se,
Eu sempre digo que atingir metas é resolver problemas. Como assim resolver problemas? Porque quando eu falo de metas, você está falando do estado atual para o estado desejado. E, gente, toda vez que você sair do estado atual para um estado desejado, acredite, o que você vai encontrar no meio? Obstáculos. Obstáculos. Se você falar agora, vou sair da minha casa agora e vou ao supermercado, você vai se deparar com algum tipo de obstáculo, ou um acidente, ou um semáforo, alguma coisa. Ou o pneu do carro vai furar. Então, gente, simples. Atingir metas é resolver problemas. Então você tem que entender quais são os problemas que estarão entre essa meta, que é o estado seu atual e o seu estado desejado, e como você vai resolver. Simples assim, entendeu? A Solange fala, isso é verdade, né? A CFC é o único segmento que faz cartel com menor preço. Eu nunca entendi isso, de verdade. É o único segmento que as pessoas brigam e traem uma outra e são antiéticas de caráter, não todos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Para poder vender mais barato. Às vezes faz aquelas reuniões, faz acordo. Você quer pegar um exemplo simples? Vou pegar o estado da Bahia. O estado da Bahia, lá tem uma portaria que determina o preço mínimo e o preço máximo do serviço da autoescola. Pois vocês acreditam que tem uns filhos de uma égua que briga para vender abaixo do valor estabelecido e vai escondido e vende abaixo. Como se eles estivessem ganhando alguma coisa com isso. Não, na verdade eles ganham, né? Vício em dar desconto, vicia o cliente em receber desconto e vicia a equipe comercial em vender com desconto e tem uma péssima lucratividade. Esse é o único benefício que tem para a autoescola que vende focado em preço e desconto. Gente, lembrando, tá? Vale reforçar aqui que eu sei que tem muitos donos de autoescola que têm lutado e trabalhado para poder vender com valor justo, valor cheio. E eu digo que é justo, sabe por quê? Porque a autoescola tem uma responsabilidade muito grande. Não é só a responsabilidade de emitir um documento. É a responsabilidade de não matar alguém lá na rua, não fazer um pai de família não voltar para casa, um filho não voltar para casa. Grande parte dessa responsabilidade sobrecai sobre os homens da autoescola. Mas devia vender mais barata. Manda o governo, então, fala, Detran, o governo aí, né, pega vocês tudo, entrega a CNH para o povo, assume essa responsabilidade. Então, obrigado, beijo. Eles não querem. É tipo aqueles conceitos tutelar que não quer que o pai bata no filho, mas não quer levar o filho para cuidar. Mais ou menos isso. Entendeu? Aqui, ó, até a Arielle está aqui, que é lá da Autoescola Serrinha, da Bahia. Eu até comentei com vocês que eu falei com uma cliente hoje, é a Arielle. A Eliane mencionou o seguinte: aqui no Rio está difícil encontrar um bom profissional para trabalhar em autoescola. Só treinando mesmo. Eliane, eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Acredite, tá, Eliane? Nessa era da hiperconcorrência, e aí quando eu digo hiperconcorrência, estou falando de profissional mesmo, mercado. O nosso papel enquanto empreendedor e líderes é desenvolver habilidades em pessoas comuns. Raramente nós vamos receber nos nossos negócios pessoas extraordinárias. Raramente. Nós vamos ter que desenvolver essas pessoas, tá? Aqui, ó, o Siga Bem CFC está falando que lá no Rio Grande do Sul também tem uma tabela do governo com o mínimo e com o máximo. Se não cumprir, pode ser até descredenciado. Legal, bacana. Agora você pensa, o governo tem que intervir e criar. Quem deveria estar preocupado em fazer isso era o dono da autoescola. O governo tem que criar porque o próprio dono está se matando para vender mais barato. Coisa de doido. Aí a Kathleen, é o César ali. O César falou que essa tabela seria um sonho lá em São Paulo. César, você não precisa mais não, amigo, você está vendendo bem aí, não está? Eu estou sabendo que mês passado você bateu 55 matrículas. Bom, pessoal, vamos avançar um pouco mais. Porque eu já falei, mas talvez você está perguntando, Matias, o que é essa porcaria dessa cultura de performance que até agora eu não entendi? Porque talvez é um termo novo para você. Então, gente, eu até coloquei uma definição bem legal aqui para vocês. Cultura de performance, na verdade, é um conjunto de valores, comportamentos e práticas focados em atingir resultados consistentes com base em métricas e melhoria contínua. Então, gente, na verdade é um conjunto de valores, comportamentos e práticas focados em atingir resultados consistentes. E o mais interessante é com base em métricas e melhoria contínua.
Então é um conjunto de valores. Por isso que as pessoas precisam saber quais são os valores. Então tem empresa que queria... A maioria das autoescolas, gente, não tem nenhum site. A maioria das autoescolas não tem missão, visão e valores. E isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Quando a gente vai definir missão e visão e valores de uma empresa, normalmente quem é profissional em fazer isso, né, eu fiz isso por muito tempo, a gente nem chama de missão, visão e valores, a gente chama de diretrizes da cultura da empresa. Por quê? Porque eu vou criar as diretrizes da cultura. O que é aceito aqui dentro, o que não é aceito, quais são os valores que nós prezamos aqui dentro. Então, por exemplo, resultado, melhoria contínua, e são valores. Então, ética, honestidade são valores. Significa o quê? Que aqui dentro nós não aceitamos ninguém que não esteja alinhado com esse valor de honestidade. Aqui dentro nós prezamos por resultado, então nós não aceitamos ninguém aqui dentro que não preza pelo resultado. Esses são valores. Desculpa. E comportamentos está alinhado com hábitos, ações, como as pessoas se comportam no dia a dia. Cultura de performance tem a ver com isso. Então, quando você vê as pessoas reclamando pelos corredores, falando mal do cliente, falando mal do segmento, falando que o concorrente só vende porque tem que baixar o preço aqui porque lá o concorrente está mais barato, automaticamente você vê que essas pessoas elas têm um comportamento ruim, que não está alinhado com uma cultura de performance. É muito fácil quando você conversa com as pessoas. Chama a sua reunião e fala, pessoal, vamos fazer uma reunião amanhã para estabelecer metas e indicadores. Olha para a cara delas, vai ver aquela cara de bosta. Automaticamente você percebeu que a pessoa não tem uma cultura de performance. Porque quando fala de metas e indicadores, quando se fala de feedback com as pessoas, elas se sentem incomodadas, vão para a defensiva. É porque não tem uma cultura de performance, porque a pessoa não está com a mentalidade voltada para alta performance. Ok? E aí, gente, quais são os elementos para que eu tenha essa cultura de performance? Primeira coisa, gente, metas claras. Todos precisam saber o que é esperado delas. Todos precisam saber o que é esperado deles. Então, eu já falei disso aqui. Por exemplo, quem é cliente nosso aqui? Então, por exemplo, amanhã, só amanhã, eu tenho 12 reuniões. Das 7 da manhã às 19 horas, a cada uma hora, com clientes diferentes, são clientes novos. Que eu vou fazer o quê? Sentar com cada um desses clientes, criar metas, indicadores e como acompanhar essas metas e indicadores. Então amanhã minha agenda, quarta-feira, está reservada, eu não tenho mais nada amanhã, só reuniões com clientes novos para poder definir metas e indicadores. E como nós vamos acompanhar essas metas e indicadores. E aí, o que eu faço? Finalizei a reunião, você vai pegar essa meta e indicadores, vai imprimir essa meta e indicadores, vai sentar com a sua equipe, explicar essas metas e indicadores e pedir para elas assinar lá embaixo como cientes. Você fica com a via assinada para você e dá uma outra via para elas, não precisa ter assinatura, só para elas ter ali. E o ideal seria você pegar essas metas e indicadores e colar em um local visível no seu departamento comercial. Mais ideal ainda seria você ter uma televisão que fica ali passando, tipo aquelas mídias indoor, com as metas e indicadores. Ou então um quadro, compra um quadro, vai lá, compra uma lousa e coloca lá a meta do mês, aí coloca fulana, categoria A, categoria B, a edição, mudança de categoria, coloca lá. E aí coloca a meta do dia, da semana, do mês, e vai preenchendo os quadradinhos de acordo com que elas vão batendo, marcando um xizinho, ou então colocando a quantidade de vendas que ela fez daquela categoria. Para a sua equipe acompanhar as metas e indicadores e ter isso muito claro. Virou o mês, senta com a equipe, alinha se bateu meta, não bateu, porque não bateu. Se bateu meta, foi legal, próximo mês aumenta a meta. Não precisa dobrar a meta, sabe? Tipo a Dilma, assim. Não precisa dobrar, mas aumenta. Cara, se você aumentar suas matrículas vamos colocar 4 matrículas a mais por mês, todo mês, devagarzinho. Tipo, você tem 2 atendentes, cada uma delas vai ter que entregar 2 matrículas a mais todo mês, se esforçando, você vai crescendo aos pouquinhos. Pronto. Não precisa querer crescer 20 de uma vez, 50 de uma vez. Mas o importante é que está crescendo, ok? Segundo elemento essencial para você implantar uma cultura de performance: comunicação transparente. O que significa isso? Feedback constante. Eu não conheço alguém mais direto do que eu. Não conheço. Eu não tenho rodeios para poder falar as coisas. Não tenho. Então, gente, se eu não estou satisfeito com alguém, a pessoa não vai saber pelo outro, vai saber por mim. Se eu não estou gostando do desempenho de alguém, não vai saber pelo outro, vai saber por mim. E pode ser a situação mais complexa que eu vou falar. Porque eu desenvolvi a minha vida para eu ser leal a mim mesmo. Porque eu entendi que sendo leal a mim mesmo eu não sou desleal a mais ninguém.
Então, se eu tenho que falar, eu vou falar. Comunicação transparente. Não estou dizendo que você tem que ser grosseiro, não é isso. Não sou grosseiro com ninguém. Mas quando eu tenho para falar alguma coisa, eu vou falar. Eu sou extremamente humano. Quem já me acompanha aqui sabe disso. Mas, lembre-se, a minha bondade, eu digo para todo mundo que trabalha comigo, não confunda a minha bondade com passividade. Eu sou muito bondoso, não sou um cara passivo. Entendeu a ideia? Então, gente, tenha um feedback constante com a sua equipe. O que significa isso? Cara, faça reuniões semanais com a sua equipe. Não tem, a Matias é muito tempo, faça semanal. É igual criancinha você tem que pegar na mão, atravessar a rua um monte de vezes até ela aprender a andar sozinha. Daqui a pouco essa reunião semanal vira quinzenal e daqui a pouco ela vira mensal, porque a equipe já está num nível de maturidade, você pode ir soltando. É igual o seu filho, você vai acompanhar ele ali no começo, depois vai crescendo, você vai soltando. A mesma coisa. Então, o que é feedback, gente? Feedback constante é eu sentar com a pessoa e quando ela for bem, falar: fulano, você tinha que fazer 20 ligações hoje. Parabéns, você fez 21 ligação. Muito bom, cara, show de bola. Você tinha que enviar 10 propostas hoje. Você enviou 11, show de bola, maravilhoso. Você tinha que fazer 2 vendas por dia, você fez uma. O que aconteceu que você não fez a segunda? O que faltou? O que você acha que te impactou? Existe alguma coisa que eu posso fazer para poder facilitar e te ajudar? Por que dessa pergunta? Porque você não pode só cobrar, você tem que se colocar na posição também de ajudar, dar suporte para essa pessoa para que ela entregue resultado. O nosso papel como líder é fazer um ambiente propício para que as pessoas germinem, para que as pessoas entreguem resultado. Então você tem que se envolver. Então senta com essas pessoas, dá feedback, acompanha essas pessoas. Aí, meu amigo, a coisa vai andar. Você não pode... Tem dono de autoescola que é dia 6. Eu entrei na planilha de vendas aqui e vi que não está preenchida o total de matrículas. Quantas matrículas você fechou esse mês? E a pessoa diz para mim assim: ai, Matias, eu ainda não tive tempo de fechar o resultado do mês passado. Puta que pariu, já tem 5 meses decorrendo desse mês. Se você não fechou o resultado do mês passado, você não avaliou o que deu errado, você não planejou as mudanças que você quer implementar para esse mês, ou seja, está cometendo o mesmo erro esse mês e vai se fuder de novo mais um mês. Então, gente, você tem que fazer o que? Dar feedback. Do meu ponto de vista, esse feedback deveria ser diário, até sua equipe amadurecer. Ou pelo menos uma vez por semana você fazer isso. Na pior hipótese, uma vez por mês. Chegou dia 30, reúne todo mundo, fala de tudo de bom que aconteceu, tudo que não deveria ter acontecido, que não foi bom, e planeje o próximo mês, o que você quer que faça a partir de agora, quais serão as estratégias, sempre. Gente, teve alguém que falou para mim bem aqui, esses dias aqui, uma cliente: ai, Matias, mas eu tô com uma pessoa na minha escola que tá assim, e não sei se vale a pena investir na pessoa, porque eu não sei nem se a pessoa vai continuar comigo. Falei: mas você sentou com a pessoa, já conversou sobre isso? Não. Senta com a pessoa e conversa. Pergunta para a pessoa o que a pessoa quer para a vida dela, se ela pretende continuar na autoescola, se ela não pretende. Se ela pretender, ok, você vai investir nela. Se ela não pretender, ok, tá tudo bem, agradece por ter acompanhado você até aqui, busca outra pessoa, pede um prazo para ela, para você colocar alguém para substituir e toca o barco. Gente, não existe evolução sem feedback. É injusto você reclamar de alguém ou mandar alguém embora sem sentar com a pessoa primeiro e falar para ela do que você espera dela e que ela não está atendendo as expectativas por isso, e se colocar à disposição para ajudar ela a entender se ela tem interesse em mudar aquele comportamento e entregar aqueles resultados. É injusto. Eu não tenho o menor medo e dor de mandar alguém embora, porque o dia que eu faço isso, eu sei que eu fiz tudo o que eu podia para ajudar a pessoa e a pessoa não quis. Aí é problema dela. Eu não vou querer o emprego dela mais do que ela, ok? Então, toma muito cuidado com isso. O pessoal da Siga Bem aqui falou o seguinte: em 1980 fui numa palestra sobre vendas. Perguntei ao palestrante qual o segmento, pela experiência dele, daria mais lucro. Ele respondeu: tudo. Desde que você faça melhor do que os outros. Concordo plenamente. Eu sempre falo aqui, gente, a única maneira de você arrebentar de vender em qualquer segmento é: ou você é o melhor no que você faz, ou você chega primeiro no seu cliente. É isso. Se você chegar primeiro, ou se você for o melhor, você vai arrebentar de vender. Se você conseguir fazer as duas coisas, melhor ainda, chegar primeiro e ser o melhor, aí você arrebenta de vender. Que é o que eu faço aqui na minha empresa. Com modesta parte, nós somos o melhor no que a gente faz e a gente procura chegar primeiro, entendeu?
A gente faz tudo aqui para chegar primeiro no nosso cliente. A gente faz live, a gente faz tráfego pago, a gente tem SDR, a gente faz o diabo aqui para encontrar vocês. Entendeu? Por quê? Porque nossa ideia é, nós somos o melhor, temos que chegar primeiro também. Simples assim. Ok? E aí, gente, o terceiro elemento para você, que é essencial para você ter uma cultura de performance. Falamos que o primeiro é ter metas claras, o segundo é dar feedback, dessa comunicação transparente. O terceiro e último é responsabilidade e compromisso. O que significa isso, gente? Cada pessoa é responsável pelos seus resultados. Se essa pessoa não entregou o resultado, ela terá uma consequência por isso. Não tem que ser mal. Gente, quando eu falo consequência, pelo amor de Deus, não estou falando que você tem que xingar as pessoas, não é isso não. A CLT, ela permite você dar feedback oral, verbal, permite você dar uma advertência por escrito, permite você dar suspensão e permite você desligar. Legal, justo, honesto. Não tem nada de desonesto que eu estou propondo para você. Dá feedback, treina, acompanha, dá advertência se for preciso, dá suspensão se for preciso e por final desliga. Legal, coisa legal, entendeu? A Vanessa até falou, a Davi chegou primeiro em mim. Exatamente isso, Vanessa. Esse nosso papel aqui é chegar primeiro. Muito bom. Vamos avançar um pouco mais? E aí, gente, qual que é o maior erro que as autoescolas cometem nesse processo de implantação de cultura de performance? Gente, o maior erro, que é o erro gritante, disparado, é o erro de organograma. O que é organograma? Se você for numa empresa que tem organograma, ela vai colocar lá, por exemplo, quem é o diretor e quais são as atribuições dele, o papel dele, né, o tipo descritivo do cargo dele. Aí vai colocar, por exemplo, quem é a secretária, qual que é o papel dela, os descritivos do cargo dela, quais são as responsabilidades. Vai ter o vendedor, quais são as atribuições dele e responsabilidades. Isso é o organograma dentro da empresa. Então, eu coloco as posições e quais são as responsabilidades dessa pessoa, um descritivo ali das tarefas diárias, para ficar mais simples para vocês. E por que nas autoescolas é disparado o erro de organograma? Porque no organograma do vendedor, ele tem que fazer tudo. Prospectar, abordar, vender, agendar aula, agendar exames, fazer follow-up com esse cliente, fazer pós-vendas. Nem se ele fosse Jesus Cristo. Então, qual que é a minha dica para você? Pega um livro chamado Receita Previsível, de Aaron Ross. Você vai amar esse livro. É maravilhoso. E aí ele mostra exatamente isso, gente. Ao invés de eu ter 10 vendedores, seria melhor eu ter 2 pré-vendas, sei lá, tipo 5 vendedores e 3 pós-vendas. Ou até menos, talvez eu vou ter 2 pré-vendas, 3 vendedores e 1 pós-vendas. Você reduzir custo, porque eu reduzi mão de obra e tornei mais efetivo. Vou falar aqui para você, gente, eu cheguei a ter 34 funcionários para fazer um negócio de faturar 2 milhões no ano. Mais ou menos isso. Hoje eu faço a mesma coisa com 5 funcionários. Vai para o sexto agora, 6 funcionários. Entendeu? É isso. Então, por quê? Cada um tem um papel. O Daniel tem um papel dele lá de SDR. O Thales tem um papel dele lá de designer gráfico. O Matheus tem um papel dele lá de estrategista digital e gestor de tráfego. O outro Daniel tem um papel dele lá de estrategista e gestor de tráfego. Então cada um faz o seu papel. Porque imagina se o gestor de tráfego vai fazer tudo. Não dá. Imagina se eu vou prospectar, vender, fazer tudo. Não dá. Entendeu a ideia? Então cada um tem o seu papel. E a melhor coisa que você faz para implantar uma cultura de performance na sua empresa é ter um organograma claro. O dono da autoescola, qual que é o papel dele? O diretor de ensino, qual que é o papel dele? O instrutor de trânsito, qual que é o papel dele? A atendente, qual que é o papel dela? O administrativo, qual que é o papel dela? O vendedor, qual que é o papel dele? E cada um no seu papel ter clareza daquilo. Porque quando você colocar para fazer 1 milhão de coisas, é igual pato, faz tudo e não faz nada. Acredite nisso, tá? Não faz, ok? E aí, quais são os passos para você estabelecer uma cultura? Vou voltar aqui rapidinho, eu queria falar para você, o Bernardo. O Bernardo perguntou, Batista, como é que eu faço para poder manter uma cultura de performance? Eu implantei. Como é que eu vou manter? É colocando em prática esses 3 elementos essenciais aqui. Metas claras sempre.
sempre comunicar com todo mundo quais são as metas claras e o que você espera delas dia após dia. Lembre-se, meu amigo, as pessoas com o tempo elas esquecem. Quem é que lembra que teve um Covid? É como se nunca tivesse tido Covid. Quem lembra que o Lula foi preso? Quem lembra que o Bolsonaro levou uma facada? O que passou? Agora todo mundo está falando da cadeirada lá do Datena com o outro, já, entendeu? Daqui um mês ninguém lembra da cadeirada mais. Está todo mundo venerando o Datena, todo mundo venerando o Marçal como se tivesse levado a cadeirada. A sua equipe é igual. Esfria. Se você namora, se você casa, você sabe disso. Se você não tiver ali o acompanhamento, metas claras, esfria o relacionamento. Então, para manter a cultura, primeiro, meta clara. E tempos em tempos reforçar isso. Por isso que é importante ter reunião, reforçar os valores, reforçar os princípios da empresa. Segundo, essa comunicação clara, feedback. Por que os relacionamentos viram bosta e com o tempo acaba? A comunicação acaba, a pessoa cansa de falar, ninguém mais quer falar, ninguém mais quer se desgastar. As pessoas não falam o que pensa, não falam o que sente, não falam o que não gosta e vai guardando. Aí chega um momento que ela fala que é melhor separar, porque ficar junto tá pior. A gente sabe por que alguém comete suicídio? A pessoa só comete suicídio quando ela chega a convencer de que a morte é melhor do que a vida. Normalmente as pessoas só separam quando elas entendem que separar é melhor do que permanecer casado. Então a mesma coisa na sua empresa. Se você não fizer esse trabalho, você não mantém a cultura de performance. Então tem que ter direto esse feedback. E aí por último, essa cultura de responsabilidade, autorresponsabilidade, de compromisso. Eu tenho que estar reforçando isso o tempo todo. Então, Bernardo, a única maneira de você implantar e manter a cultura é tendo o quê? Constância em esclarecer quais são as metas, dar feedback constantemente e implementar e reforçar essa cultura de autorresponsabilidade, ok? A Eliane perguntou, vai ficar gravado? Sim, Eliane, vou deixar gravado aqui. Vou mandar o link também lá no grupo VIP. Se você não faz parte do grupo VIP, é só chamar no direct aqui que eu te coloco lá no grupo VIP. E aqui eu tenho todo um PDF que eu vou mandar lá no grupo VIP. Você pode imprimir e usar aí para fazer reunião com a sua equipe e tudo mais, entendeu? Então, Bernardo, é isso, meu amigo. Lembra isso, tá? Manter a constância. Por quê, meu amigo? Com o tempo vai perdendo. Porque assim, o que acontece? Vamos pensar o seguinte. Lembra aquela expressão, né, que eu até usei aqui um dia? Qual que é a única maneira de você tirar a água suja de um balde sem jogar a água suja fora? Aí até a Solange respondeu, colocando água limpa. Isso foi não foi aqui, foi na mentoria que eu tive semanal. Toda segunda-feira a gente tem um treinamento de vendas aqui para os nossos clientes. A única maneira de você tirar a água suja é colocando água limpa. Então quando você vai colocando água limpa, ela vai tirando a água suja. O que quer dizer para você com isso? Se tem lá muito denso a cultura, está muito claro. Aí vai crescendo o seu negócio, você como dono fica mais distante, aí você contrata um gerente, aí você contrata mais atendentes, mais vendedor, e aí você vai diluindo. Quando você assustar, você perdeu a cultura. Então eu tenho que estar reforçando isso o tempo todo para não se perder. Então a única maneira de manter é estar cobrando e acompanhando, não tem como. A única maneira é acompanhar. Se você não acompanhar, vai se perder, entendeu? Vamos lá, gente. E aí, quais são os passos aqui para eu poder implantar uma cultura de performance? Eu coloquei aqui alguns passos para vocês, algumas coisas vai ficar repetindo, porque eu já falei ali, mas eu vou falar de novo aqui para você não esquecer. Gente, a primeira coisa, estabeleça as metas e indicadores de performance. Primeira coisa que você vai fazer é pega caneta e papel, quais são as metas que eu quero? Meta de prospecção, meta de ligação, meta de proposta, meta de matrículas, meta de vendas, meta de taxa de conversão e outras metas que você achar que é importante aí. Aí você pode trabalhar com metas para o seu instrutor, de aprovação, de tudo mais, de nota, você pode criar nota, por exemplo, você pode criar outra. Aliás, vou até criar isso para vocês, gente, me cobra que eu vou fazer isso aqui para vocês. Eu vou criar um modelo de pesquisa de satisfação, que ao final do processo você vai pegar essa pesquisa de satisfação e pedir para o seu aluno preencher alguns pontos aí, com notas de 0 a 10, e lá embaixo eu vou colocar um campinho para o cara te indicar pelo menos 5 pessoas para você aí na sua autoescola, porque ele já, além de dar o feedback, ele já preenche as 5 indicações ali para vocês, porque muita gente perde a oportunidade de pegar indicação, por exemplo, do aluno por causa disso. Então você vai criar isso e coloca isso como obrigatório. Todo instrutor finalizou o aluno, foi aprovado, ele vai ter que pedir para esse aluno preencher uma pesquisa de avaliação
né, de satisfação. De 0 a 10, como é que foi o atendimento, 0 a 10, como é que foi o exame teórico, 0 a 10, como foi o exame prático, as aulas, tudo, atendimento por telefone, WhatsApp, suporte, ele coloca tudo. De modo que no final do mês você vai pegar aquele instrutor e você vai avaliar tudo que ele recebeu de nota, de 0 a 10 ali, entendeu? E aí é muito legal isso. E aí no final você vai ter lá para a pessoa, tipo assim, vai colocar uma frase bem legal. Sendo habilitado, além de você contribuir com a sua felicidade, a sua independência e contribuir com a construção de um mundo melhor, com um trânsito mais consciente, você tem agora a oportunidade de nos ajudar a transformar o mundo, formando mais condutores conscientes assim como você. Contribua com a Autoescola X, indicando 3 pessoas que você acredita que poderia se beneficiar com a nossa autoescola. Aí ele vai colocar lá o nome e o telefone da pessoa. E você vai ligar em nome dele. Aí pede para ele assinar com o nome dele, né, legível ali, para você saber, olha, esse aqui foi o fulano de tal, tirou habilitação com a gente, indicou você. É bem legal, ok? Então, é uma forma de você fazer isso aí. Ô Grazi, não, eu não mando no grupo lá, eu mando só no grupo VIP, tá? Aí se você não tiver no grupo VIP, vai para lá porque eu mando lá para o grupo VIP. Porque lá no grupo nosso, né, de clientes, eu mando o que acontece lá do dia a dia. A aula aqui eu mando para o grupo VIP, porque fica mais fácil, daí eu coloco todo mundo no grupo só, senão eu tenho que mandar para 50 grupos, 70 grupos diferentes. Aí fica mais fácil lá no grupo VIP. Ok? Então, faz isso aí que vai ajudar muito vocês, tá? De verdade mesmo. É uma forma da pessoa indicar para você e tudo mais. Para vocês terem uma noção, eu tenho uma imersão em vendas. Chama o Segredo das Vendas. São 24 horas de treinamento de vendas. Gente, eu faço uma turma. Na outra turma eu tenho 80% dela fechada. Tem turmas de eu receber 200, 300 indicações de uma turma. Porque ao final do treinamento eu passo uma pesquisa de satisfação e peço para as pessoas indicar. Tem gente que me indica 20, 30, 40 pessoas, uma única pessoa. Entendeu? Então, faz isso aí que é legal. Ok? Vamos lá, gente. Então, primeira coisa, gente, senta com a sua equipe, cria metas, indicadores direitinho, mostra para eles quais serão essas metas de indicadores, tempo médio de atendimento, matrículas por mês, matrículas diárias, tudo. Coloca as metas e indicadores. Segundo passo para você estabelecer cultura de performance, treinamento contínuo. Gente, pelo amor de Deus, é a todos os santos da Bahia. Você sabe que 90% das atendentes da sua autoescola nunca trabalhou com atendimento, nunca vendeu. Algumas até trabalhou com atendimento, mas 90% nunca vendeu. Aí tu pega a pessoa, coloca lá, na era da hiperconcorrência, porque, gente, há 10 anos atrás a atendente não precisava vender. Abria a porta da autoescola, chovia de aluno. Mudou, o mercado mudou. Agora tem que vender. Então a coitadinha nunca vendeu. Gente, se a coitadinha nunca vendeu, como é que eu vou cobrar da coitada metas, indicadores sem ela saber? A Bíblia já fala disso, de quem não sabe você não pode cobrar. Agora, quem sabe você pode cobrar em dobro. Entendeu? A Eliane está perguntando se o treinamento de vendas é online. Eliane, o que acontece? Aqui nós somos uma assessoria de marketing e vendas exclusiva para autoescolas. E a gente trabalha com 3 pilares aqui. Formação de time. Essa formação de time vai desde a parte de recrutamento e seleção para as autoescolas que precisam desse serviço, de recrutar e selecionar. Por exemplo, tem aqui o Bernardo que comentou. O Bernardo, acabei de contratar uma vendedora lá para ele, para trabalhar na autoescola dele. Então a gente faz uma contratação de vendedores para as autoescolas. Outra coisa que a gente faz aqui é estruturar todo o departamento comercial, criando todas as metas, indicadores e os mecanismos de acompanhamento. E a outra questão, Eliane, na parte de desenvolvimento, a gente tem a parte de treinamento semanal para os vendedores. Então toda semana tem um treinamento de vendas. Quem está comigo aqui há 2 anos, está tendo treinamento toda semana há 2 anos. Quem está há 3 anos, está há 3 anos tem treinamento. Quem está há 6 meses, 6 meses tem treinamento toda semana. E uma vez por mês tem treinamento para a liderança, para desenvolver a liderança. Tá? Então esse treinamento, ele é sim online, tá? Porque daí participa todos os vendedores e donos de autoescolas do Brasil todo. Ok? Exatamente, o menino até colocou aqui, né, a questão de diferença entre vendedor e tirador de pedido. Gente, a autoescola teve uma época de tirar pedido, mas a era do tirador de pedido acabou antes da pandemia, né? Mas depois da pandemia para cá, nos últimos 2 anos, vocês viram que o pau tá comendo. Tá feia a coisa. Então, agora mais do que nunca, você tem que ter vendedores. E aí, gente,
Se você não tiver um trabalho legal de treinamento, de desenvolvimento para essas pessoas, elas não vão vender. Não vão. E não é maldade, é preciso de treinamento mesmo, tá? Gente, eu já falei disso aqui. Não dá para alguém levantar amanhã cedo e falar, vou ser médico, e sair por aí fazendo cirurgia no povo. Porque a gente sabe que para ser médico tem que estudar. Por que a gente acha que para vender é só pegar o produto, tá aqui o produto, estuda sobre ele e vende? Não é assim não. Para ser um profissional de venda, você tem que estudar tanto quanto o médico. Simples assim. Tanto é que o Thiago Conser fala disso, né? Me mostre alguém que estudou tanto quanto o médico, um vendedor que estudou tanto quanto o médico, e eu vou te mostrar um milionário. Simples assim. E aí, gente, o terceiro passo, feedback regular e construtivo. Eu já falei disso aqui para vocês, gente. Realize reuniões semanais com a sua equipe. E aí você vai fazer o quê? Falar dos indicadores, tudo certinho, das metas, mostrar o que foi bom, o que não foi bom. Tem dono de autoescola que morre de medo da equipe saber quantas matrículas fechou, morre de medo de saber quanto faturou. Pelo amor de Deus, gente. A sua equipe ajudou você a construir resultados. Você está com medo de saber quanto você vendeu? Reúna com a sua equipe. Fala, nós tínhamos que prospectar 600 clientes esse mês. Prospectamos tantos. A gente tinha que abordar tantos clientes. Abordamos tantos. A gente tinha que mandar tantas propostas. Mandamos tanto. A gente tinha que fazer tantas matrículas. Fizemos tanto. A gente tinha que fazer tanto em vendas. Fizemos tanto. A gente tinha que ter taxa de conversão tanto. Tivemos tanto. Traga isso para a sua equipe fala, puta que pariu, nós somos foda, hein, velho? A gente tinha que fazer 600 contatos, fazer 1.200. A gente tinha que vender 50 mil, vendemos 80. Aí nós podemos, né? Para poder começar a acreditar. Gente, é importante que as pessoas vejam o resultado do trabalho delas. Não há engajamento se eu não vejo o resultado. Uma vez eu fiz um trabalho com uma imobiliária, aí falando sobre engajamento, teve uma das moças que falou assim, Matias, eu não sou feliz aqui. De jeito, no meio de todo mundo, eu não sou feliz. Sabe por quê? Porque o vendedor vai lá, vende, fácil, vendeu lá pro cara o apartamento, sei lá, o imóvel. Aí eu é que fico todo mês gerando boleto, o resto da vida, brigando com o cliente, cobrando o cliente o resto da vida, 60 meses, cobrando do cara. E o vendedor que só fez 2, 3 reuniões é que leva toda a comissão e eu que passo o resto da minha vida, não ganho. Entende como a pessoa não está inserida no processo? Aí eu perguntei para ela, você já foi entregar uma chave para um casal que comprou um apartamento? Não, nunca. Quem entrega é o corretor. Falei para o líder, leva ela. Da próxima vez, leva ela lá no mato. Quando tiver lá, você comprou um loteamento, você está no mato, leva ela e fala, aqui nós vamos construir um condomínio. Para ela falar, nunca que vai prestar um condomínio no meio do mato desse. Aí quando desmatar tudo, leva ela de novo. Quando começar a construir, leva ela. Quando estiver pronto, leva ela. No dia de entregar a chave para o morador, leva ela junto para entregar a chave. Para ela sentir a emoção. Para ela ver o resultado final do trabalho dela. Para ela ver o quanto que ela faz sentido e transforma a vida. Porque senão ela vai achar que o papel dela é só cobrar e gerar boleto. Entendeu a ideia? Então, gente, dar feedback e mostrar para as pessoas o que elas entregam é muito importante. Né? A Solange até mencionou aqui, né, Matias? O CFC Queiroz é um ótimo exemplo. Qualidade e polidez profissional sempre foi a marca deles. Ótimo. Então, o CFC Queiroz é um cliente nosso aqui. Quem está à frente lá agora é o filho, né, que é o David. Gente, o David, vocês viram aqui? Dá uma olhada aqui no meu perfil. Vocês vão ver que o David vendeu 40 matrículas em um único dia. 98 mil em um único dia. Dá uma olhada lá. É uma estratégia que a gente usa aqui, tá? Se você quer saber sobre, é só, se você é nosso cliente e ainda não fez. Normalmente quando você fizer 6 meses, 1 ano, a gente propõe para você fazer isso. Mas se você não é cliente e quer saber como que é só chamar que a gente explica para você. Então é um trabalho muito legal. O cara vendeu 40 matrículas num dia. Vocês vão ver que eu postei lá, que eu perguntei, e aí, Deide, como é que tu tá fazendo? Ele falou, ô seu filho de uma puta. E a gente tem essa liberdade. No que você me meteu? Cara, não tô dando conta. Falou, velho, a gente não comeu. As meninas, eu tive que comprar sanduíche. A gente comendo sanduíche, respondendo o povo. Comendo e respondendo, porque a gente não conseguiu. Era 8 horas da noite, ele estava lá atendendo. Eu até falei, David, você quer prorrogar para mais amanhã essa ação? Porque se você prorrogar para mais amanhã, você vai vender mais 40. Ele falou, não, Matias, não dou conta, eu estou morto de cansado, tá ótimo, foi muito mais do que eu esperava. 40 matrículas num dia. Nós já tivemos outros autoescolas que a gente já conseguiu fazer 164 matrículas num dia com essa estratégia, tá? E é possível fazer isso. Lembrando, até gravei um vídeo esses dias falando sobre, eu vou até postar ele aqui e compartilhar
Não tem nada a ver com CNH Pop, Habilita Brasil, aquela porra lá que eu odeio. Respeito, honra, mas odeio. Esse negócio que foca em desconto, dá desconto, ter giro, mas não ter, né, ter giro, mas não ter receita, não ter lucratividade. Não aposto nessas coisas, não acredito. Tá funcionando, porque como dono de autoescola só luta por preço baixo, esses caras entenderam isso e tá focado em focar na sua dor, que é vender preço baixo. Ele vai lá, pega você para vender pela metade do preço, você vende sem matrículas, aí você fica o resto do ano lascado com aqueles alunos, aí você já gastou o dinheiro e ainda tem que entregar o serviço. Eu tenho um monte de cliente nosso que era assim, que nunca mais fez esse negócio aí. E aí, gente, vamos lá. O quarto passo, reconhecimento e recompensa. Gente, não adianta você querer implementar uma cultura de performance sem ter reconhecimento e sem você ter recompensa para as pessoas. Não adianta. Gente, não adianta você querer pagar R$1.500 para uma atendente, para uma vendedora, atendente, que aí é a mesma coisa, e querer que ela se mate de vender para você, porque ela não vai. E não adianta você virar para mim e falar: Matias, eu não queria pagar a comissão para minha equipe. Cara, dá vontade de ligar para sua equipe e falar: pede conta, larga esse desgraçado sozinho. Porque, velho, se você não está disposto a pagar a comissão para o cara que está entregando o tempo, a vida, o intelecto e a energia dele em prol do seu negócio, você não deveria ser dono de empresa. Não deveria. Você deveria estar morrendo de fome. Porque na minha cabeça, se o cara está fazendo o trabalho, está entregando, você deveria recompensá-lo. Mas ele ganha para isso. Então, cara, se você não quer, estabelece o seguinte: olha, até 10 matrículas eu não te pago comissão, porque até 10 matrículas você está se pagando. Até 15 matrículas eu não pago comissão, porque até 15 matrículas você está se pagando. Até 20 matrículas eu não te pago comissão, porque até 20 matrículas você está se pagando. Mas a partir da 21ª eu te pago R$30 por matrículas até a 30ª. Da 31ª à 40ª eu pago R$40 por matrícula. Acima de 40 eu pago 50 por matrícula. É um exemplo. Gente, elogia. Cria aquelas... Não tem as empresas que tem lá o funcionário do mês? Quem vendeu mais no mês? Cara, cria isso. Cria tipo: olha, quem vender mais esse mês eu vou dar um rodízio, com tudo pago, com um acompanhante, mais de uma pessoa. Eu vou pagar um dia lá num spa, um dia no resort. Pelo amor de Deus, as pessoas estão dedicando a vida delas a vocês. E se vocês não fizerem isso, não estiver disposto a fazer isso, cara, você não vai criar uma cultura de performance nunca. Porque na primeira oportunidade, por causa de R$50 a mais, elas vão embora. Simples assim. Cultura de performance, para fazer o povo querer mais, eu tenho que recompensar. Eu tenho que dizer assim: olha, até aqui eu pago tanto, daqui para cá eu pago tanto, para o cara querer sonhar com aquilo lá e querer trabalhar para chegar lá. Simples assim. E aí, gente, quinto passo, ferramentas de monitoramento e de resultados. Essa é uma parte muito importante. Não adianta eu querer criar uma cultura de performance lá, criar metas, indicadores, fazer tudo isso e eu não ter ferramentas de acompanhamento desses resultados. É muito importante você acompanhar. E aí, gente, quando eu digo acompanhar, é diariamente. Gente, pelo amor de Deus, o negócio é seu. E você não tem tempo ao final do dia parar para verificar quantas ligações a fulana fez, quantas vendas, quanto atendimento, quantas matrículas, quantas propostas, quanto à vista, quanto parcelado, quanto entrou no meu caixa. Você não consegue fazer isso? Você não deveria ter um negócio, cara. Você tem que olhar todos os dias, tem que ter um feedback todos os dias. Tem que ter. Senão a coisa não vai. Entendeu a ideia? E aí, gente, outra coisa importante, que daí não tem a ver com aqueles passos ali, que são as perguntas. Gente, as perguntas são a coisa mais importante para você engajar pessoas. Muitas autoescolas têm um baixo nível de engajamento da equipe, porque não tem essa meta estabelecida, não tem esse feedback constante. E aí eu coloquei aqui, gente, olha, as perguntas certas fazem a equipe refletir, se engajar e criar responsabilidade sobre os resultados. Elas, as perguntas, geram um sentimento de pertencimento e aumento de consciência sobre o impacto das suas ações. Fazer pergunta é muito importante. Eu diria assim, se eu pudesse tirar tudo daqui e falar para você como é que implanta uma cultura de performance, fazer pergunta. Como assim, Matias, fazendo perguntas? Porque se eu questiono para a pessoa, como foi o dia dela?
Qual foi o melhor atendimento dela? O maior aprendizado que ela teve no dia? Qual foi o atendimento mais desafiador que ela teve? Onde ela acha que ela foi muito bem? Onde acha que ela não foi tão bem? O que ela acha que faltou? O que ela quer levar para o dia seguinte de aprendizado? O que ela não quer levar para o dia seguinte? Quais comportamentos novos que ela quer para o dia seguinte? Qual foi o maior aprendizado de hoje que ela quer levar para amanhã? Porque se ela colocar esse aprendizado em prática, vai dar resultado para ela. Se você não fizer esse tipo de perguntas para as pessoas, você vai ter uma equipe ameba, que não pensa, que não planeja, que não tem senso crítico, que não tem senso de autoavaliação. E aí, gente, não tem como performar com alguém que não se questiona. Não tem. A única maneira de eu ser um pai melhor é eu me questionar. Eu fui coach por muito tempo, né? Mais de 10 anos atuando como coach. Atendi centenas de famílias. E cara, quando eu perguntava para um pai assim, de 0 a 10, o quanto você é um bom pai, que o cara falava 9, 10, eu dava vontade de falar para você, pega as malas e foge. 0 a 10, o quanto você é um bom esposo, 10, pega as malas, mulher, foge, porque esse cara não presta. Porque se eu já tenho uma crença convicta, estabelecida de que eu sou um bom pai, qual que é a possibilidade de eu fazer alguma coisa para ser um pai melhor ainda? Nenhuma. Então, gente, quando eu questiono para as pessoas, eu gero a oportunidade delas refletir e pensar, caramba, eu poderia ser melhor. Caramba, eu poderia ter feito diferente. Então, é muito importante você parar para poder fazer esse tipo de perguntas. Nós tivemos agora uma sequência de 10 aulas, né, na nossa mentoria semanal de vendas. Nós tivemos 10 aulas falando sobre a importância das metas, como estabelecer metas e como se comportar de maneira a alcançar essas metas. Quem assistiu sabe que no mínimo, aquela mentoria, aquele treinamento deve ter tido umas 100 perguntas, porque é um treinamento só de perguntas, para gerar reflexão, consciência. E aí, gente, por que as perguntas são cruciais? Por que elas são importantes? Primeiro, autodescoberta. Ela vai levar as pessoas a chegar à conclusão por si mesmo. E aí o que acontece? A gente vai aumentar o compromisso. Se você pegar lá na história de Sócrates, ele desenvolveu uma metodologia chamada maiêutica, que partia da ideia de que como é que eu vou colocar aqui para vocês? É como se fosse a ideia de se auto-iluminar, da ideia de que a luz estava dentro de você. Então eles se reuniam numa praça e eles se enchiam de pergunta, e ninguém dava resposta. Só perguntava e cada um ia embora para casa. E, tipo assim, coisa mais louca. Mas por quê? Porque ele acreditava que a resposta estava onde? Dentro e não lá fora. A resposta estava dentro. Então fazia uma série de perguntas, porque essas perguntas geravam uma série de auto-reflexão e ele partia aquela ideia de que o nosso olhar está para fora. E a evolução ela acontece quando eu paro de olhar para fora e olho para dentro. Então, gente, as perguntas... Porque quando você pergunta para a pessoa assim, o que você acha que impediu você de bater a meta hoje? A pessoa vai falar, olha, o que me impediu foi porque eu procrastinei, eu não tive uma boa gestão do tempo, eu acabei me sobrecarregando, eu acabei, enrolando, cozinhando o galo. Então não foi você quem falou que a pessoa é descompromissada, preguiçosa, não foi você. Ela respondeu. Então quando você pergunta para a pessoa qual foi o maior aprendizado de hoje, ela para. Qual foi o maior aprendizado? Aí ela descobre a resposta. Qual foi o atendimento que você fez hoje, que fez mais sentido para você e que você se sentiu mais feliz? Daí a pessoa vai pensar, qual foi o atendimento? Nossa, fulano de tal, atendi um cliente assim. Nossa, foi maravilhoso. Qual foi o atendimento que você realizou hoje que foi mais desafiador para você, mais difícil? Foi fulano, foi desafiador por causa disso. Ok, qual que é o aprendizado que você tira desse atendimento desafiador? Olha, eu aprendi que eu tenho que estar mais preparado, eu aprendi que eu tenho que ter inteligência emocional, que eu tenho que aprender... Pronto, a pessoa busca a resposta. Gente, isso eu amo o coach por isso. Por quê? Porque é uma ferramenta muito poderosa de autodesenvolvimento, porque o coach é a arte de fazer perguntas. Então, aprenda a fazer perguntas. Perguntas dá uma coisa chamada também empoderamento, gente. Por quê? Porque as perguntas envolvem as pessoas no processo, tornando-as parte efetiva da mudança. O Daniel está assistindo aqui, ele sabe disso. Daniel um dia falou para mim, Matias, trabalhar com você é uma loucura, porque eu nunca trabalhei com alguém que quiser saber o que eu penso, o que eu sinto, que pergunta o que eu acho. Eu nunca trabalhei com alguém que me elogiasse.
Então, quando você me elogia, eu me sinto desconfortável, porque eu nunca trabalhei. Às vezes eu nem fechei a venda ainda, você já me elogiou por eu ter conseguido agendar uma reunião. Para mim, gente, isso é tão natural, mas para as pessoas não. Mas por que diz, gente? Porque quando eu pergunto para as pessoas, às vezes eu já tenho uma decisão tomada. Tem coisas que cabem a mim como dono. Mas ainda assim, você pode perguntar para qualquer um da minha equipe. 99% das coisas que eu vou fazer, eu mando para a equipe. O que vocês acham? Tem alguma ideia? Vocês pensam em algo diferente? Tem uma sugestão? Sempre. Para quê? Para me envolver a equipe sentir pertencimento, parte do processo. Então, por exemplo, essa semana, as últimas semanas, eu estou extremamente sobrecarregado, com muitos contratos novos chegando, muita coisa. Então, normalmente um contrato eu tenho que fazer às vezes 5 reuniões com o cliente, porque eu faço uma reunião de diagnóstico, reunião de apresentação da proposta, fecho com ele, reunião de apresentação da equipe, reunião de metas, depois reunião para tirar dúvidas. Faço 5 reuniões. Então, por exemplo, agora eu estou com 16 contratos novos. Então, gente, imagina você pega 16 e multiplica por 5. É a quantidade de reuniões que eu terei que fazer. Então, eu estou muito sobrecarregado. Só que eu posso ficar folgado, tranquilo, porque a coisa lá flui. Por quê? Porque minha equipe, ela sente parte. Então, minha equipe fica preocupada. Então, por exemplo, o Matheus deve estar aqui. Matheus está por aqui? Esses dias o Matheus falou: Matias, você quer me ajuda? Porque você deve estar muito sobrecarregado. Então, se você quiser... Cara, eu estou aqui para te ajudar. Cara, isso para mim não tem... Eu falo isso, eu fico emocionado de dizer isso. Porque para mim, como empresário, não tem nada mais gostoso do que eu ter conseguido construir uma equipe assim. Sabe? De verdade, engajada, comprometida, que se preocupa, que se importa. Gente, isso é um sonho. E eu vivo isso, de verdade. Então, mas por quê? Porque eu envolvo a minha equipe em tudo. Eu pergunto a minha equipe para tudo, para eles se sentirem parte. Isso empodera, faz eles se sentirem importantes. Isso é muito importante você fazer isso. Então não é porque você é o dono, que você acha que é o bambambam, que você tem que fazer tudo sozinho. A empresa é minha, eu que sou o bambam. É bosta nenhuma, tá? Acredite, não é nada. Nós somos nada, nós só somos grandes quando nós nos conectamos, quando nós permitimos as pessoas que estão com a gente trazer as ideias delas, compartilhar, e aí você vai crescer. Ok? E aí, gente, eu coloquei aqui 10 perguntas que você pode usar aí no seu dia a dia para engajar mais a sua equipe, para construir essa ideia de, essa cultura de performance. São várias perguntas, talvez eu não vá ler todas, mas aí depois eu vou mandar lá no grupo, vocês vão ler essas perguntas. Olha só, por exemplo, quais são as suas metas pessoais dentro da autoescola e como elas se alinham com as metas da empresa? Cada um dos que trabalha aqui comigo sabe que eu já perguntei isso para eles. O que você quer para você? Qual que é a sua meta pessoal? O que você quer? Para eu saber se esse cara quer comprar um carro, se ele quer comprar uma casa, se ele quer casar, se ele quer divorciar, se ele quer viajar. Eu quero saber quais são as metas profissionais. O que esse cara quer para a vida? Esse cara quer ser um gerente? Tem um potencial para eu desenvolver esse cara? Por exemplo, o Daniel já sentou comigo e falou: Matias, eu quero ser um closer, que é o que o SDR é o que faz pré-venda e o closer é o que faz as vendas. Então, olha, eu vou te desenvolver para isso, eu preciso disso, que você vai por esse caminho. Por quê? Porque eu quero saber o que é importante para a pessoa, para ela engajar, para ela estar comprometida, para eu poder ajudar ela a entender como aquilo que ela quer estar alinhado com aquilo que eu estou construindo. E olha só, gente, quais desafios você enfrenta que podem estar impedindo o seu melhor desempenho? E deixa a pessoa dizer para você. E aí, gente, essas perguntas não é na ideia da pessoa ficar se sentindo ameaçada, que você está querendo mandar ela embora. Não é, você tem que usar um tom que mostre para a pessoa que você quer ajudar, que você é parceiro dela. Entende? Olha só, o que você pode começar a fazer de forma diferente para melhorar os seus resultados? É uma pergunta muito importante. Quais recursos ou apoio você precisa para alcançar as suas metas? Quais recursos e apoio? Porque às vezes, gente, a pessoa não está entregando porque não tem recurso, não tem apoio. Autoescolas têm 3 grandes desafios. Atrair volume de cliente qualificado. E por que eu falo volume, gente? Porque a autoescola tem cliente qualificado. Como assim? A maioria das autoescolas hoje sobrevive de indicação. Indicação é um ótimo cliente. É um cliente qualificado. Então, gente, a autoescola não tem problema de cliente qualificado, só que ela não tem volume. Gente, me perdoa, tá? Ela não tem volume de cliente qualificado. Tá um barulho danado aqui. Ela não tem volume de cliente qualificado. Então, como é que o cara vai vender mais se ele recebe 30 leads
São 2 atendentes, 15 para cada uma. Como é que eu vou esperar que ela venda 20 matrículas cada uma, se o máximo que ela recebe no mês é 15 leads? Nem se ela fizesse milagre, só se for Jesus Cristo para multiplicar o pão. Então, um grande desafio é volume de cliente qualificado. Segundo desafio, equipe comercial capacitada para converter vendas. Terceiro desafio, gente, gestão. Não tem gestão. Se você na sua autoescola resolver a questão de volume de cliente qualificado, equipe comercial qualificada para converter vendas e uma boa gestão, você vai ficar rico. Acredite. E essas perguntas vai te ajudar a trabalhar essas questões aí. Então para poder fazer isso, entendeu? Eu tenho que entender o que eu preciso de dar de apoio, suporte, porque às vezes eu estou querendo que o cara venda, mas eu não tenho um treinamento, eu não tenho uma lista de clientes para esse cara. Vai vender como? Não tem como. Então olha só, gente, como você mede o sucesso do seu trabalho diário? Olha que pergunta legal. Não meço. Eu só faço. Eu vivo. Chegou no final do dia, obrigado, cumpri meu dia, carga horária e vou embora. Ela não tem um passo a passo para poder mensurar se ela está no caminho certo, se ela está evoluindo, como é que está o sucesso dela no dia a dia. Ela não tem isso. É uma pergunta bacana. Não faço. Como é que a gente poderia criar isso junto então agora? Olha só. Essa pergunta que eu adoro, tá? Se você fosse o dono da autoescola, o que você faria para poder aumentar as matrículas? O que você faria de diferente para vender mais? E aí, gente, além de você levar a pessoa a pensar, a raciocinar, é uma fonte muito grande de aprendizado para você como dono. Porque às vezes o cara está lá na ponta, viu uma estratégia alternativa que nem você, como dono, pensou. Olha só, como você acha que pode contribuir para melhorar a experiência dos alunos? Para ter uma experiência mais positiva, ficarem mais satisfeitos? Aí a pessoa vai falar para você. Qual foi a última vez que você superou sua meta e o que você fez de diferente? E deixa a pessoa compartilhar com você. O que te motiva a contribuir aqui na autoescola e a dar o seu melhor? Aí a pessoa vai dizer. E aí a 10ª pergunta é: se tivéssemos que dobrar as matrículas no próximo mês, o que você mudaria no seu trabalho? É uma pergunta muito legal, gente, muito legal. Por quê? Você vai ajudar a pessoa a ficar focada em resultado, vai ajudar a pessoa a pensar em inovação, fazer coisa diferente e tudo mais. Então, vou disponibilizar tudo isso aqui lá para vocês, tá? E aí, gente, como é que eu vou implementar isso na prática, então, que você vai fazer aí? Primeira coisa, reuniões semanais de performance. Faça uma reunião toda semana, rápida, com pautas anotadas, você não chega lá perdido, reunir com o povo, não sabe nem o que vai falar, pelo amor de Deus. Faça uma reunião de 15 a 20 minutos, pronto. E aí incentiva cada colaborador a compartilhar seus resultados, os seus desafios, enfim, ok? Depois, após cada reunião, você vai criar um plano de ação simples e como é que você vai monitorar cada colaborador e cada resultado desse plano de ação que você criou. E aí, terceiro, você vai chamar de parceiro de responsabilidade. O que é isso? Você vai estimular os seus colaboradores a fazer duplas para acompanhar e cobrar o resultado um do outro, as metas um do outro. Isso é super legal. Gente, toda pessoa que se preza, por exemplo, o coach no Brasil deu uma banalizada, mas o coach lá fora é extremamente valorizado. Para você ter noção, em 2013, 14, 15, 16, coach chegou a ser a profissão mais bem paga do mundo. Para você entender. O que é o coach? É um profissional experiente, com uma vasta visão e com uma vasta capacidade de fazer perguntas extremamente poderosas e reflexivas e que faz pergunta para que a pessoa possa encontrar o melhor caminho e despertar todo o potencial dela. É claro que não é só pergunta, tem várias ferramentas que usam também. E aí a gente entende, por exemplo, quando eu vou para a academia, qual que é o ideal? Eu contratar um personal trainer. Alguém que quer virar um lutador de MMA, automaticamente vai contratar lá um coach para ele, que é um cara experiente, profissional, que vai desenvolver, ele vai acompanhar a performance dele. Gente, é muito importante você ter isso, que é uma espécie de um mentor. Entende? Então, a melhor maneira de a gente desenvolver uma nova habilidade é tendo alguém do nosso lado, nos apoiando, incentivando e cobrando quando a gente escorrega.
Porque normalmente a gente sozinho é muito mais difícil conseguir. Então quando a gente fala de mudança comportamental, para vocês terem noção, quando a gente estuda sobre neurociência, mudança comportamental, dependendo da mudança, se ela for simples, leva até 21 dias praticando para virar um hábito. Tem mudanças que são 90 dias, desculpa, e tem algumas mudanças que levam 180 dias. Mudanças mais complexas, às vezes um ano para o cara mudar um comportamento. Então, gente, não é fácil mudar comportamento. Então, se você tem alguém do lado ali acompanhando, cobrando, isso ajuda, tá? É uma forma de você fazer isso aí. Eu coloquei 2 exemplos aqui de pessoas que implantaram uma cultura de performance e que tem bons resultados. E Deus é tão bom que o David acabou de entrar e eu ia falar exatamente dele, tá? Não é porque ele entrou não, mas que realmente está aqui. Vocês vão ver quando eu mandar lá para vocês. Tem alguns clientes que a gente atende, vários clientes que têm essa cultura de performance muito bem implantada, mas um cara que a gente tem eu digo que ele é um case de sucesso nosso aqui, é o David lá da Kairos. Por quê? Porque o cara ele entendeu como o método funciona e ele paga por o preço para poder ter os resultados que ele tem lá. Então o que acontece? O David tem essa cultura de acompanhar mesmo as metas, indicadores, de dar feedback para a equipe, de ter uma equipe voltada para alta performance, e ele consegue ter bons resultados. Tanto é que eu até comentei com vocês daquela ação que a gente fez lá, que ele vendeu 40 matrículas num dia. Uma outra pessoa que está indo muito bem, a Vanessa, eu vou até comentar aqui, ela não coloquei você, Vanessa, tá? Mas é porque eu queria falar de outras pessoas, porque eu sempre falo da Vanessa. A Vanessa, ela sabe que eu já falei para ela várias vezes que ela é um case de sucesso nosso aqui. E o nosso objetivo é sempre ter um case de sucesso em cada cidade que a gente atender. A Vanessa é um case de sucesso desse. Mas uma outra pessoa que eu queria falar aqui é o pessoal lá da Denise, do César. O César melhorou muito a motivação e o engajamento da equipe dele, implantando uma cultura focada em desenvolvimento, feedback, treinamento. A equipe dele... Você está por aqui, César? David, se vocês quiserem comentar, fala aqui. O César sabe disso, que ele não tinha uma equipe muito motivada, muito engajada e nem muito vendedora. Pô, as meninas dele tá com uma taxa de conversão beirando 40%, gente. É muito foda isso. 40% de conversão de vendas é muito bacana. Eu acho que hoje o César está com uma das melhores taxas de conversão dos nossos clientes aqui. Então, são casos reais aqui. O César está aqui, né? Acabou de falar opa aqui. E aí, se quiser comentar alguma coisa aí, tá, César? É bom para as pessoas verem aí. Então, é um caso aqui nosso que é um case de sucesso, tá? Siga bem lá do Rio Grande do Sul, ele comentou o seguinte: o ideal são metas individuais, né? Por equipe, uns podem esperar pelos outros. O que você acha? Qual que é o seu nome? Fala para mim seu nome aqui, porque eu atendo uma autoescola Siga Bem, tá? Que fica em Goiás. E aí você fala Siga Bem, eu fico pensando que é o Eliezer aqui de Goiás, mas não é, porque você falou que é do Rio Grande do Sul. Gente, meta tem que ser individual. Então você como dono, você vai estabelecer 2 metas, individual e coletiva. Então se eu tenho uma meta coletiva que é vender 200 mil na minha autoescola, isso vai representar individual a quantidades que eu vou ter, por exemplo, de prospecção, de abordagem, de proposta, de matrículas, de vendas, de taxa de conversão. O Eliezer mesmo, é ele mesmo. Porque você... Eu acho que você tinha falado do Rio Grande do Sul, não foi não? Eu viajei no maionese, Eliezer. É o Eliezer. Então, Eliezer, é melhor individual. Primeiro, porque você consegue ter mais clareza de quem está performando melhor. Aí você consegue fazer um comparativo, por exemplo, da primeira semana com a segunda semana, individual e coletiva. Você consegue comparar uma vendedora com a outra, né? Não é no sentido pejorativo, mas, por exemplo, olha, essa semana fulana vendeu mais, a outra vendeu menos. Por que ela vendeu menos? Essa aqui vende mais categoria A, essa vende mais categoria B. Por quê? É porque ela oferece mais, porque ela conhece mais o produto. Então eu vou acompanhar. Então é importante ter isso individual, porque você consegue enxergar o detalhe. E o outro problema é que se eu coloco coletivo, aí uma pode escolher na outra. Por exemplo, uma vende 30 matrículas, a outra vende 10. E no final racha a comissão. Não é justo. Cultura de meritocracia. Quando eu falo em implantar uma cultura de performance, tem muito a ver também com meritocracia. Porque já que eu estou falando de responsabilidade e autorresponsabilidade, então eu tenho que entender também que é meritocracia, até porque reconhecimento e tudo mais tem que estar ligado
a essa questão do reconhecimento aí da meritocracia, tá ok? O César está falando, né, que são métodos que realmente funcionam na prática. Legal, César. Gente, o César, vou até compartilhar aqui, César. Se eu não puder compartilhar, depois você me dá uma bronca lá no privado, tá? Mas teve um dia que o César, no mês, não tinha vendido nada. E acho que naquele mês você vendeu 40 e poucas matrículas, né, César? Assim que a gente começou. E o César até mandou um feedback, eu nunca esqueço, que ele falou: Matias, se eu não tivesse contratado vocês, eu estava na roça, porque eu não teria vendido nenhuma matrícula esse mês. E aí, gente, é muito importante, porque o método ele funciona. Agora vai depender muito do nível de comprometimento que você tem com o método, tá? Porque tem donos de autoescola que não quer a autorresponsabilidade de falar: Matias, manda no peito que eu vou fazer gol. Né? O César até comentou ali, foi isso mesmo, é exatamente isso, ok? E aí, gente, para poder finalizar, né, o nosso último slide aqui, eu trouxe uma reflexão muito importante para vocês, que eu gostei muito, né? Eu sempre fico pensando em metáforas e tudo mais. E eu sempre falava lá na formação em coaching, que as pessoas só mudam quando a situação delas está tão ruim que está pior do que mudar. Então muitas autoescolas deixam chegar no fundo do poço para a situação ficar tão ruim para depois querer mudar. Gente, não deixe isso acontecer com você. Eu já peguei dono de autoescola que chorou comigo na reunião por falar assim: cara, nós estamos ferrados. Eu vendi 3 matrículas esse mês, eu saí de 120 matrículas e caí para 3, eu preciso de ajuda. E a pessoa diz para mim: Matias, se eu falir, eu estou ferrado, porque eu estou 45 anos no ramo de autoescola. Eu estou com 63 anos de idade, eu não sei fazer mais nada. Gente, é triste ouvir isso. Mas a pergunta é: você vendia 120 matrículas, caiu para 100, 90, 80, 70, 50, 40, 10, e você não fez porra nenhuma? Pelo amor de Deus, gente. Então, normalmente, a maioria das pessoas só mudam quando a situação delas fica tão ruim que é pior do que a mudança. Porque o nosso cérebro, quem já assistiu, se você não assistiu, procura uma aula minha aqui sobre gatilhos mentais. Lá eu falo sobre como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro, gente, ele foi formatado, treinado, sei lá que porra que é, para poder permanecer e não mudar. Então o nosso cérebro não gosta de mudança, não gosta, porque mudança envolve energia, e o nosso cérebro ele é para poupar energia. Tanto é que se você pegar na história do homem nômade, a gente corria atrás lá com um tatu, matava um tatu, comia, o seu cérebro falava: agora você quieta na sombra, fica quietinho, não faz muito rebuliço, estripulia para não gastar muita energia, senão você vai ter que correr atrás do tatu. Presta atenção num sucuri, por exemplo, uma cobra, quando ela come um sapo, ela faz o quê? Fica quietinha, para não gastar energia, porque agora não tem que lutar para caçar outro. Pronto, o nosso cérebro é assim. E aí, gente, imagina você, por exemplo, alguém que fuma anos e tenta mudar, parar de fumar tem anos e não consegue. É aquele que fala assim: não, eu paro a qualquer hora, a hora que eu quiser eu paro, mas nunca conseguiu, já tentou de tudo, nunca conseguiu. Aí vai no médico, faz um raio-x do pulmão e uma mancha preta desse tamanho aqui, ó. Não precisa nem o médico falar que ele tem câncer e fizemos pulmonar nada, só fala que tem uma mancha preta no pulmão dele. Nunca mais ele fuma. Sabe por que isso acontece, gente? Porque automaticamente ele entendeu que permanecer como que está vai custar mais caro para ele do que a mudança. Então você que é dono de autoescola, que ainda não é nosso cliente, cara, não deixe a sua autoescola chegar em 3 matrículas para depois você nos buscar, até porque provavelmente você não vai nem conseguir nos contratar, aí você está fudido. Então não deixe. Se você já percebeu que está caindo as vendas, que você não tem um time comercial capacitado, você não tem metas, indicadores, você não tem uma cultura de performance, entre em contato com a gente que a coisa vai resolver dentro. O Mel, é isso? O Mel instrutor? É isso? O meu instrutor, desculpa. O meu instrutor. Ele perguntou: em Belo Horizonte vocês atendem? Sim. Como que é seu nome? A gente atende o Brasil todo. A gente não atende o Brasil todo ainda, tá? Porque eu não atendo gente de Roraima. Então, se vocês conhecerem um dono de autoescola em Roraima, me indica para ele que eu preciso chegar lá em Roraima, porque é o único estado que eu não tenho cliente ainda, tá? O David, meu querido, obrigado, tá? O David diz o seguinte: ó, o método Matias é doido, mas excelente para quem quer mudar o nível da empresa. Meu amigo, obrigado de verdade por esse feedback, que você sabe que é muito importante para mim.
E você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você. Gente, eu vou falar disso aqui abertamente, porque eu disse que a gente elogia em público e critica em particular, né? Meu sonho hoje aqui era que todos os meus 76 clientes fossem iguais ao David. Lembra, gente, eu tenho outros clientes assim muito bons, tá? Tem a Samila, eu tenho a Vanessa, eu tenho o César. A gente tem muitos outros clientes que têm uma mentalidade muito legal. Hoje eu tive uma reunião com uma cliente, que ela deve estar aqui ainda lá da Serrinha, a Arielle. Está por aqui, Arielle? Eu falei para a Arielle, nós vamos arrebentar de vender juntos. Porque, gente, a Arielle tem uma mentalidade extremamente empreendedora. Eu amo conversar com os donos de autoescola. Quando eu converso com o cara, eu vejo que o cara tem uma mentalidade de visão, de fazer dinheiro, ganância. E a Arielle é uma mulher que tem transformado a autoescola dela, porque ela era do pai dela, ela assumiu, e ela tem feito um trabalho incrível. E ela é da Bahia. Ainda não é cliente nosso, nós estamos no processo de fechamento ainda, né, do contrato, mas a partir do mês que vem ela estará conosco. E aí o que acontece? É muito legal. E o David, gente, eu até falei pro David, eu quero muito que o David conheça o Vanderlei. Vanderlei está por aqui? Eu vi que a Graziella está aqui, o Vanderlei. Eu até falei pro Vanderlei, eu quero muito que vocês se conheçam, porque eles se parecem fisicamente e a visão deles é muito parecida. O Vanderlei é um cliente novo lá do Paraná. E eu falei lá da autoescola. Ai, pelo amor de Deus. Fala comigo aqui, Vanderlei. Esqueci o nome da sua autoescola aí, me perdoa. Não vou lembrar. Fala pra mim aqui, ô Vanderlei, para eu não passar vergonha, por favor, se você estiver aqui, o Agrazi. Eu esqueci o nome da autoescola deles agora. Eles são clientes novos nossos. O Vanderlei está na lida ainda, ela falou. Direção certa, obrigado, Grazi. A Grazi é a esposa do Vanderlei, são sócios lá. Cara, eles têm uma visão muito legal, muito legal. E aí eu falei, eu quero muito que vocês conheçam o David, porque o David tem uma visão incrível. O David tem 32 anos. E eu gosto muito disso, dessa visão mais progressista. Não vou nem dizer que é mais jovem, porque tem alguns donos da escola que tem 60 anos, tem uma visão muito à frente. Por exemplo, eu estou aqui com o senhor Wilson. O senhor Wilson é um senhor que provavelmente deve ter uns mais de 60 anos de idade, eu não sei quantos anos tem. Se eu estiver por aqui, só me faça, Wilson. O senhor Wilson, a gente conversa com ele, ele é moderno. Sabe, aquele cara que entende que se não inovar, se não buscar, se não fazer alguma coisa diferente, ele não vai sobreviver nesse mercado. Então isso é muito legal. Então eu estou falando isso, gente, por que eu estou falando isso? Porque é importante que você, como dono de autoescola, amplie a sua visão e entenda que você não está mais nos anos 80. Não está. Você não está mais nos anos 2000. Você está em 2024, na era da hiperconcorrência, na era da prostituição do preço, e acredite, daqui para frente é só para trás, porque só vai piorar. Então é o momento da gente fazer coisas diferentes mesmo, buscar coisas diferentes para fazer o negócio andar, tá bom? Ó, a Graziella está aqui falando assim, eu estou aqui querendo me matar, já como não tive essa visão antes. Mas isso é bom, tá, gente? É bacana. Eu gosto muito quando você fala assim, nossa, o que o Matias fala é tão simples e faz tanto sentido, por que eu não pensei nessa bosta antes? Isso é legal, porque significa que a gente está sintonizado e que faz sentido, entendeu? Isso é muito importante, ok? Ela falou, eu fiquei ali tanto tempo tentando fazer tudo sozinha e desgasta, né, o Grazi? Maravilha, e parabéns, tá, pelo ônibus, né? Eu vi que chegou lá para vocês, fiquei muito feliz, parabéns. Agora vamos arrebentar de vender aí. E aí, gente, para fechar a minha fala aqui, a minha frase de hoje é: se lá em cima, né, quem pensa pequeno estabelece desafios pequenos, eu quero encerrar com a frase dizendo o seguinte: quem sonha grande estabelece sonhos grandes, desafios grandes. Dono de autoescola, a gente tem que sonhar grande. Você é empreendedor como qualquer outro. O empreendedor, gente, por natureza, é desafiar o establishment mesmo. O empreendedor, por natureza, é quebrar barreira, é romper barreira, é sonhar grande. Tem que ser chamado de louco. Ontem o Matheus falou para mim assim, o Matheus, gestor de tráfego, trabalha comigo aqui, falou, Matias, cara, contratando mais 2 SDR e um closer, com essa mentalidade louca que você tem, com essa facilidade que você tem de construir resultado e rápido, nós vamos ficar milionários. Eu falei, vamos. É bem isso mesmo. Eu sou louco, gente. Eu sou bonzinho assim. Até falar aqui, né? Porque inclusive a Vanessa falou, Matias do céu, você é muito alto. Que ela viu uma foto minha em pé. Vocês me veem sentado aqui, acham que eu sou pequenininho, eu tenho 1,90 m.
E eu sou um negão doido, gente. Doido. O meu negócio é resultado, é fazer dinheiro. O povo tá lá, ai, feliz dia do namorado. Fala, gente, meu pedido é feliz dia do dinheiro, dia do pagamento. Diabo de feliz dia do namorado que nada. Quer saber do dia do pagamento. Entendeu? A Vilma é da Autoescola Cheminha, acabou de chegar como cliente aqui. É uma cliente nova nossa lá do Paraná também. Obrigado, tá, Vilma? Ricardo ou Renato, fala pra mim. Eu sempre confundo o nome do seu esposo, porque eu fico tentando fazer aqui para lembrar se é Ricardo ou Renato o nome dele, me perdoa. Ela é da Autoescola Cheminha do Paraná e ela tá falando que esses depoimentos nos dão força e esperança. Nós vamos fazer um estrago aí, ô Vilma, pode acreditar. Se você vender 30, 40 matrículas aí, ok? A Solange falou, Matias, indica alguns livros para nós. Gente, o primeiro livro que eu já falei aqui, Receita Previsível, é um livro muito importante que todo dono de autoescola, todo empreendedor deveria ler. Receita Previsível, já falei dele aqui para vocês. Eu já falei para vocês aqui do A Bíblia de Vendas, que é um livro muito bom, que vale muito a pena ler. Estou tentando lembrar o nome certinho do livro, é Como Convencer... vou falar do meu jeito, que eu não lembro, eu esqueci o nome dele aqui agora. Como Convencer Qualquer Pessoa em 30 Segundos. É um livro maravilhoso, vale a pena ler. O Poder do Agora eu gosto muito. O Poder do Silêncio é um livro maravilhoso, porque ele fala do silêncio da mente, essa mente cheia de pensamento negativo, que não vai dar certo, é difícil, reclamona, negativa. Os dois livros se complementam. Leia O Efeito Sombra, é um livro muito espiritualizado, não tem muito a ver com um negócio, mas tem a ver com você lidar com as suas escuridões, as suas sombras e se aceitar, porque quando a gente não se aceita e não lida com a nossa escuridão, querendo aceitar só a sombra, porque quando você conversa com as pessoas é só que é o lado bom da vida delas, não que é o lado ruim. E normalmente por causa disso a gente tem uma mentalidade de baixo merecimento. E esse livro ele fala muito disso, porque nos ajuda a aceitar a nossa sombra e nos perdoar e deixar o passado lá no passado. Isso ajuda a gente a começar a acreditar que a gente merece coisas melhores, independente do passado que a gente teve. E muita gente sonha pequeno por ter baixo nível de merecimento. Entende? Eu tenho uma briga muito grande com os meus pais, porque os meus pais, tiveram uma fazenda muito grande, negócios muito grande, mas não teve uma riqueza muito grande, porque não tinha uma mentalidade voltada para a abundância, era muito voltada para a escassez. Então agora eu estou muito próximo dos meus pais, então a minha briga é, vamos jantar no restaurante, vamos almoçar. Meu filho vai ficar gastando no seu... Cara, você tem que acreditar que você merece o melhor. Você tem que se permitir, como se for, dar um susto na pobreza de vez em quando. Vai lá numa concessionária, dá uma cotada numa BMW X6 lá de 800 mil reais, dar um susto na pobreza, dar um susto nesse pensamento que você não merece. Então é nesse sentido. Então tem alguns livros muito bacanas ali, que vale a pena vocês lerem, tá? Agora quando pergunta assim, foge os livros, né? A gente já li tanto livro na minha vida, pelo amor de Deus. Por exemplo, O Poder do Hábito é um livro muito legal, vale muito a pena ler O Poder do Hábito. O Foco, de Daniel Goleman, é um livro dessa grossura aqui, mas vale muito a pena ler, é um livro muito bom. Quem Pensa e Enriquece, de Napoleão Hill, maravilhoso. O Segredo da Mente Milionária é um livro fantástico, é fininho, então se não gosta muito de ler, é fininho, dá para ler. É um livro muito bom. O Gerente Minuto é um livro muito bom, que eu gostei bastante. Então tem muito livro legal, tá? A Grazi falou, Matias, tava pegando 20 serviço, já tava achando que tava bom. Esse mês na metade já passamos dos 20. Olha que coisa mais linda do mundo, Grazi, olha isso. Entende isso, Grazi? 20 você achava que tá bom. Na metade do mês você já alcançou aquilo. Ou seja, vai bater 40 esse mês. O dobro. Entendeu, gente? É isso. E a Grazi está com a gente tem quantos dias, Grazi? A Grazi começou agora, tem uma semana. Tem uma semana, né, Grazi? Então, gente, isso é muito legal, tá? E exatamente, até colocou. Ricardo, um abraço aí pro Ricardo. Me perdoa, Ricardo, não fica bravo comigo, não. Obrigado, o Eliésio. Você sabe que você está me devendo, Eliésio. Eu quero você como meu cliente aqui. Já tive uma reunião com o Eliésio, já apresentei a proposta, ele está avaliando lá junto com o filho dele. E nós vamos fazer um estrago na sua região também, meu amigo. Conta com a gente aqui, tá? A Carol pediu para poder colocar. Põe a lista no grupo VIP. A lista de livro, legal, Carol. Tá bom, ótimo. Que eu vou ter tempo para pensar com calma, porque agora, eu já li muito, tá? Eu sou um caba louco, amo ler.
Eu vou fazer uma lista de livros bem legal e vou mandar lá para vocês, tá? Henrique, informações muito importantes, desperta gatilhos, parabéns. NI de Rio de Janeiro, desse Niterói, é isso, Henrique? Obrigado, meu querido. Show de bola. Uma semana, né, Grazi? Show, vamos pra cima. Olha só, ótima noite, seu Matias. Foi o Gilberto, lá da LT do Paraná também. Muito bom ter aqui o Gilberto aqui. Gilberto sabe que eu tô brigando com ele lá, que eu quero tornar o Gilberto um cara ganancioso. Vender 30 matrículas, 40 matrículas. Já falei. Seu Matias, não precisa não. 12 matrículas tá bom. Que tá bom que nada, ô Gilberto. Eu quero fazer você vender 30 matrículas, 40 matrículas. Ele fica em Rio Negro, no Paraná. O Adel Almeida, é isso, Machado? É Nova Iguaçu. Eu achei que era Niterói que eu tinha colocado ali. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Maravilhoso. Gente, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão da cultura de performance que nós falamos? Quer tirar alguma dúvida? Comenta para mim aí. Fala comigo. Dúvidas, perguntas, chorumelas, lamentações? O seu Pedro, lá da Amargosa, na Bahia, que é um cliente nosso aqui. Seu Pedro também é outro que eu já falei para ele que nós temos que triplicar as vendas dele lá. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar dúvida? Pode, agora é o momento, pessoal. Não? Solange falou que é só agradecer, nota 10. Que bacana, minha amiga, que bom que você gostou, fico muito feliz. Galera, então é isso. Na terça-feira que vem, eu vou receber aqui a Carol da Autoescola Benítez, lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ela é uma cliente nossa aqui, juntamente com o filho dela, que é o Bernardo. Eu já falei pro Bernardo várias vezes, é um cara incrível, um molequinho novo, 23 anos, tem um potencial enorme para botar para arrebentar lá de vender. E a Carol, ela é a fundadora do Instituto Mulheres para o Trânsito. Ela vai estar aqui na semana que vem contando um pouco da história dela, para fechar o mês do cliente, contando um pouco da história dela, falando também sobre o Instituto das Mulheres para o Trânsito, para vocês conhecerem um pouco sobre o trabalho dela, e também falando um pouco sobre a nossa parceria, tá? Obrigado, parabéns, Matias. Augusto César, do CFC Fórmula 10, fica em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Que legal, cara, um abração aí para vocês de Corumbá. Eu tive a oportunidade de conhecer Corumbá, ainda não conheci Bonito, tenho muita vontade de conhecer Bonito. A Célia falou, arrasou, Matias. Obrigado, minha querida. A Vilma, Deus abençoe, boa noite, boa noite. Maravilha, galera, brigadão. O pessoal aqui do Teixeira Soares agradecendo aqui, lá do Paraná também, que são clientes novos nossos aqui, a dona Márcia, o senhor Ronaldo. Show de bola, gente, brigadão. Foi um prazer enorme receber vocês. Lembre-se, gente, hoje é dia 17, nós estamos aí na segunda quinzena. Botar para quebrar, porque não dá para fazer milagre ainda daqui até o final do mês, tá? Na semana que vem, para os nossos clientes, a gente vai estar falando sobre os 3 pilares da venda no WhatsApp, falando sobre como criar conexão, como entender a necessidade do cliente, como apresentar a proposta. E aí, então é isso. Até a semana que vem. Obrigado a vocês por ter permanecido comigo até aqui. E aí eu vou mandar lá no grupo e aí eu vou compartilhar também lá no nosso YouTube. Gente, se você não se inscreveu no nosso canal no YouTube, entra aqui no link da bio, vai lá pro canal do YouTube, porque todas essas aulas, 17, 18 com essa aqui, estão todas lá. Então se você quiser pegar a sua equipe e maratonar, assistir tudo, você não tem que ficar procurando aqui no Instagram, procurando live, lá tá tudo lá na sequência, aula 1, aula 2, até a aula de 17, e amanhã vai estar essa aula lá de 18 também. O Rodrigo também está aqui com a gente, lá da Alternativa de Bocaiúva. Maravilha, gente, brigadão, beijo, boa noite para vocês e até a próxima.